Boa noite, mais um Pod Ágape aqui com vocês, fala comigo aí galera, se você tá chegando agora, se você não assistiu, Joãozinho, essa é a 10ª versão, né? 10ª versão aqui do nosso podcast, muita gente já passou por essa mesa e hoje nós temos convidados especiais. O que eu vou pedir pra você fazer? Já sabe, de praxe, né? Vai lá, curte esse vídeo, é muito importante que você curta, porque o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mais pessoas são alcançadas pela palavra de Jesus. Também compartilha nas suas redes sociais, joga aí para o grupo da família, o grupo de WhatsApp da família, daquela tia chata lá que fica mandando bom dia, corrente corrente de oração e tudo lá, já bota para ela assistir lá também. Tá bem? E aí, vai aí interagindo conosco aí, vai deixando as suas perguntas. Hoje, exclusivamente, nosso primeiro piloto de podcast gravado. Nós estamos gravando esse podcast, então você não vai poder colocar as suas perguntas no chat ao vivo, como você já está habituado a fazer. Mas, durante a semana, nós coletamos as perguntas no Instagram, somos CC Ágape. Então, se você não tem lá, não acompanha o Instagram da CC Ágape, você perdeu a oportunidade de fazer perguntas para o Ministério Jocum, que está aqui por um período na nossa igreja. Tossindo. E assim segue. Não é ao vivo, mas não tem corte não. Nós vamos direto. Amém? Olha, então vai lá. Pega aí a água, pega a cadeira, porque esse podcast você já sabe como é que é. Eu como muito, bebo muito, os convidados falam muito. Amém? Eita. Vamos lá, então. O nosso objetivo, você também já sabe, é mostrar uma versão de Jesus que é divertida, que é engraçada, conhecer histórias, conhecer perspectivas de ministérios diferentes, pessoas diferentes, e é por isso que a gente está aqui hoje com o Davi e com a Saio. Eu sempre falo Saiu, mas não é Saio. Saiu. Uma salva de palmas pra eles. Vamos lá, gente, por favor. Você na tua casa aí, bate palma que eu tô vendo que você não tá batendo palma. Bate palma aí. Vamos lá. Muito bem. E aí, como é que vocês estão, povo de Deus? Bom, estão gostando de Portugal? Particularmente, tô amando, cara. Tá amando? O que você tá mais gostando de Portugal, Davi? O que eu tô mais gostando é tá participando daquilo que Deus tá fazendo aqui, cara. É bem assim religioso que eu tô falando, mas só que é a verdade. É mesmo? É uma experiência nova? É a primeira vez que você faz uma viagem internacional? Internacional, sim. É mesmo? Internacional é algo que Deus já vinha, assim, compartilhando, aí eu só tava ali esperando o tempo certo dele, tipo, permitir. Hoje estamos aí, né, desfrutando, contemplando dessa riqueza, dessa lindeza que Portugal é. Que legal. E você, Saio, é a primeira vez ou não? É, sim, primeira vez viagem internacional. Tá gostando de Portugal? Sim. Vocês trouxeram o calor pro Brasil pra cá, vocês sabem, Glória né? a Deus. Vocês sabem, né? Vocês trouxeram o calor aqui. Aqui é frio, gente, é frio. Pra quem não conhece, é frio. Mas eles trouxeram o calorzinho da nossa terra lá no Brasil pra nós. Não trouxeram a comida, trouxeram catupiry também, na mala. Calabresa, uma linguiça calabresa, né? Doce de leite. Nossa, acabou o podcast, gente, vamos encerrar. Muito bem, muito bem. Mas a gente começa aqui sempre pelo começo. Eles fazem parte do Ministério Jocum. A Saio é a líder desse grupo, né, Saio? Dessa equipe. Dessa equipa, né? A gente fala equipa aqui em Portugal, dessa equipa. E há quanto tempo que você é líder dessa equipe aqui? São só os 7 mesmo ou tem mais gente que não pôde vir, que não conseguiu vir? Não, é só esses 7 mesmo. E é só nesse tempo de período prático mesmo, que são esses 2 meses, que é levantado lideranças e colideranças para esse tempo de prático. Tempo de teórico, a gente tem a líder da TED e a gente é obreiro. A gente serviu na escola, TED Louvor, que é a nossa rota de prático, é da TED Louvor. A gente serviu como obreiro em diversas funções e a gente foi desafiado, primeiramente por Deus, né, e também através da nossa liderança. Né, eu fui desafiada pela Sheila logo que eu voltei para a base como obreira. Eu fui desafiada para liderar essa rota na Europa. E eu orei, entendi em Deus de aceitar esse desafio e hoje estou aqui. É minha primeira liderança de rota de prático. Primeira liderança de rota de prático. E fala pra mim, pode ser um dos dois, quem quiser, tá à vontade. Aqui a gente fica bem à vontade, gente. É um lugar pra gente bater papo, pra gente comer. É como se vocês estivessem na mesa da casa do amigo de vocês. Só que a diferença é que tem milhões de pessoas assistindo. Brincadeira, não chega a ser milhões, mas um dia vai ser. Em nome de Jesus. Eu creio. Curte aí pra gente chegar a milhões de pessoas. Vambora. Mas eu queria que vocês falassem pra quem tá em casa que não sabe ainda o que é o Ministério Jocum. Eu queria que vocês apresentassem, na visão de vocês, o que é o Ministério Jocum.
Uhum. Você quer falar um pouco, Davi? Depois eu posso complementar. O Ministério Jocum é um ministério interminacional, né? Que fala, se eu não me engano. Sim. Interdenominacional. Isso, Que quer interminacional. dizer que não tem uma placa de Não igreja. tem uma placa de Tem igreja. uma denominação Tem É, uma não tem algo denominação, específico. exatamente. Isso. E é uma organização missionária, onde que recebe pessoas, que treina e capacita pessoas para enviar para as nações ou para o próprio estado, enfim, algo assim bem resumido do que é Jocum. Uhum. De realmente de capacitar pessoas, onde que incentiva pessoas a ouvir a Deus, incentiva pessoas a buscar o coração de Deus para a vocação delas, para o propósito, entende? Então é bem essa ideia da Jocum, de realmente de incentivar as pessoas a viver Marcos 16:15, né? Que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então é meio que essa visão assim da Qual Jocum. unidade, qual campus da Jocum vocês pertencem? Monte das Águias. Monte das Artes, que é São Paulo. Não, Almirante Não. Tamandaré, Curitiba. Curitiba. Uhum. Curitiba. Que legal. E me responde uma coisa, a Jocum escolhe os seus missionários ou os missionários escolhem a Jocum? Os Como é que missionários Os escolhem. funciona? Vocês missionários que escolhem. escolhem. Legal, então como é que é? Vocês recebem lá um grande chamado para missões no quarto, no momento de oração, dentro da igreja, e aí vou para Jocum. Como é que funciona? Não, eu vou perguntar como é que funciona o particular de vocês, mas hoje eu quero entender, dentro da estrutura da Jocum, como é que funciona essa primeira aproximação, quem que vocês procuram, como é que funciona, até para o pessoal saber em casa como é que funciona o Ministério da Jocum. Então, primeiramente, eu vou contar do meu processo, né? Eu ouvi Deus sobre, Deus me chamando mesmo para viver missão, e eu recebi uma palavra que foi em Mateus 19:29, se eu não me engano, não me lembro assim o endereço, mas eu sei que fala que é aquele que deixar pai, mãe, tio, tia, deixar tudo por amor ao evangelho, receberia a vida eterna e tudo mais. Então, nas minhas meditações, minhas devocionais pela manhã, Deus falava muito comigo nesse texto, porque ele se repete, né? Nos evangelhos ele se repete. E cada vez que eu lia ele, eu sentia muito assim Deus falando comigo, mas eu esperei um tempo, né? Fui conversando com o meu pastor sobre isso. A gente já tinha missionários da nossa igreja que já tinham ido para Jocum, então já sabia um pouco do processo, mas a gente estava em processo de oração mesmo, conjuntamente com o meu pastor. E em um determinado momento foram acontecendo várias coisas, vários sinais no meu trabalho, na minha vida pessoal mesmo, e que eu fui entendendo que tinha acabado mesmo, encerrado o meu tempo no meu trabalho, encerrado o meu tempo na minha cidade, e que realmente era o tempo de eu ir realmente para Jocum fazer essa escola. E aí o processo para entrar, tá, tudo bem, entendi em Deus, é tempo de ir. Aí o que se faz, né? A gente precisa entrar em contato no site da Jocum, né? No Monte das Águias tem lá o site onde fala sobre os formulários. Aí a gente precisa entrar em contato com eles e solicitar, né, esses formulários. Você pode preencher lá e eles vão te respondendo. Né? Também tem outra forma de a gente entrar em contato e receber esses formulários pelo Instagram, né, da base. Então, você entra em contato lá também tem o formulário. Se eu não estou enganada, eles estavam em processo para tirar, mas eu acredito que ainda esteja lá. O formulário ou o site que vai direcionar justamente para você escolher qual escola você vai fazer. Certo. Né? Porque tem várias escolas. Sim. A ETED é o geral, o foco da grade curricular da escola para todas as ETEDs é a mesma. Porém, o que muda é o foco, né? Algumas têm um foco específico. A minha que eu fiz foi Justiça e Reconciliação, que aí tinham vários focos. Violência, pobreza, guerra, abuso infantil, vários assuntos específicos que era tratado só nessa ETED. Aí tinha várias outras ETEDs. Tem ETED urbana, tem ETED artes, tem ETED louvor, que daí todas elas têm esse foco específico para esse assunto. Aí eu preenchi meu formulário e aí entendi em Deus, eu queria fazer a convencional, e aí Deus me confrontou que não era pra mim fazer convencional, cara, era pra mim fazer justiça. E aí eu fui, preenchi o formulário, meu pastor preencheu um formulário, então o candidato preenche um formulário, o pastor preenche o formulário e um amigo preenche o formulário.
E aí a gente envia e aí depois a gente recebe a carta de aceitação ou não. Se a gente tá aprovado, apto para ir para a escola ou não. Porque tem várias perguntas de questionamentos por questão de que lá é uma comunidade, né? Certo. A base é uma comunidade onde vivem muitas famílias, vários obreiros, solteiros, casados, senhores. É bem uma comunidade mesmo, bem múltipla. Então, devido a isso, também se tem alguns protocolos que se precisa seguir, né? E as pessoas que recebem esses formulários oram, entendem Deus, ouvem Deus sobre isso, recebem palavras sobre esse tempo e enviam pra gente. Aí a gente vai pra Jocum, aí se prepara para todo esse tempo de 3 meses teórico e 2 de prático. Vocês estão exatamente nesses 2 práticos agora. 2 meses de prático. Legal. E vocês eram da mesma igreja ou não? Os 7 que estão aqui eram todos de igrejas diferentes? Cada um de um lugar diferente do Brasil e cada um de uma igreja também diferente. E de uma denominação diferente. Sim. Legal. E vocês, os 7 que estão aqui, hoje tem 7 pessoas aqui, gente, com a gente aqui em Portugal. Vocês eram, você sabe de todas as denominações que eles eram? Comunidade, assembleia, presbiteriana, acho que... Batista e quadrangular. Isso. E foi um desafio, assim, essas diferenças de denominacionais dentro da escola, dentro da convivência? Eu acho que isso não interfere muito por conta de que a gente tem esse período teórico, né? E dentro desse período teórico tem várias grades, vários assuntos que se trata dentro da ETED, né? Desse tempo teórico, como ouvir a voz de Deus, meditação, renúncia, caráter de a pessoa de Jesus, vários assuntos que vão sendo abordados e que isso vai abrindo a mente. Então, para aquilo que você veio, talvez da sua igreja, dos seus costumes, então você já vai ser confrontado, você vai ter contato com essa diversidade que existe já dentro desse período teórico mesmo, dentro dessas aulas que a gente vai tendo. Então, eu acredito que na convivência com a comunidade, algumas pessoas, talvez, de umas igrejas mais tradicionais, com usos e costumes talvez um pouco mais rígidos, talvez estranhem um pouco mais do que outras, né? O que é natural. Quando se junta várias denominações, mas não é assim algo, nossa, é perceptível, ou a gente deixa de relacionar por conta disso, né? Mas realmente, dentro desse período teórico, a gente é confrontado, assim, com o Senhor, a gente já vai vivendo alguns processos, como a gente fala, e aí a gente vai acabando entendendo, poxa, isso eu acho que era algo que... Por que eu acredito que foi assim? Foi porque alguém um dia me falou, ou se é o que tá na palavra, o que a Bíblia fala, o que realmente é verdade. Então, a gente já tem esse confronto no teórico mesmo e nesse tempo de aula. Então, eu acredito que isso não influencia tanto na convivência na comunidade. Certo. Quantos anos você... Eu sei que não é muito delicado perguntar para uma mulher quantos anos você tem, mas quantos anos você tem, sabe? Eu tenho 30. 30. E você, Dani? 21 anos. 21 anos. E a Jocum é só para jovens ou a Jocum é para pessoa de qualquer idade? Qualquer idade. Porque a gente vê muito uma galera jovem envolvida no movimento Jocum, nas escolas Jocum. Ela não é uma escola para jovens. Por que vocês acham, o que vocês acreditam assim, que atrai mais os jovens na Jocum? Eu acho que é porque se desprende, né? Eu acho que o jovem, ele não tem uma família. Não que famílias não vão, elas vão. Sim. Mas acho que por isso que é mais jovens que vai. Porque é mais fácil de você se desprender, né? Eu acredito, assim, da sua vida, porque você vai precisar renunciar. No mínimo 3 meses, né? O teu trabalho, a tua vida, o teu conforto do teu lar, pra realmente ficar lá. Porque a escola é integral, então a gente não tem como sair da base, a gente não tem como trabalhar. Então a gente escolheu mesmo viver esse tempo integral. Então, no mínimo, esses 5 meses a gente precisa viver integral lá. Então, eu acho que o jovem, ele tá mais disposto a isso, tá mais propício para isso acontecer, né? Muitos terminam a escola, o ensino médio, vão pra Jocum, por ser uma universidade das nações, então já vai cursando dentro da universidade mesmo, o que vai se encontrando, né? Porque dentro da Universidade das Nações tem várias ramificações, nas quais você vai entendendo em Deus qual é os seus passos. A diferença é que você vai consultar Deus e você vai ser sempre focado pro evangelho. Mas não que não vai te graduar, né? A gente vai alcançando, sim, graduações dentro da Universidade das Nações. Então, eu acredito por isso que é mais fácil o jovem ir. E também pelo chamado, né? Que entende, talvez, mais cedo sobre esse tempo de ir realmente e ser mais fácil você sair da sua casa, ir para esse tempo e ir para as nações mesmo. Hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei onde eu vou estar. Então, acho que o jovem, ele é mais maleável em relação a isso, por conta das oportunidades também que
que tá vivendo, a fase que tá vivendo, certo. né? Às vezes não tem filhos ainda, não é Isso. casado, Uhum. pode se dar o direito, a liberdade de viver essa experiência integralmente, Exatamente. intensamente. Legal. A gente costuma sempre começar aqui os podcasts bem do começo. Então, tipo assim, como é que é o começo, né? Onde é que vocês nasceram, quem é o papai, quem é a mamãe, né? Para que a gente entender toda a base que levaram vocês até esse momento de hoje fazer parte da Jocum, até esse momento que vocês estão vendo hoje, de estar fazendo as aulas práticas, né? Conta um pouquinho de você, Davi. Como é que foi? Você nasceu aonde? Então, eu nasci em Minas Gerais, Contagem, porque eu sou de Belo Horizonte, Contagem. É Minas Gerais, Contagem, enfim. Eu nasci em Minas Gerais, Contagem. Meus pais são... Aí, faz favor. Meus pais é Maria Aparecida, minha mamãe, meu pai, o nome do meu pai é no diminutivo, Geraldinho, é Geraldinho de registro, Geraldinho Pereira de Santos. E eles são pastores, né? Eu cresci desde já no berço, evangélico. Minha vida toda foi realmente ali crescendo nos princípios, né, cristãos e tudo mais, apesar que no decorrer disso tudo, né, Seus pais são pastores da igreja que você é? sim. São pastores da igreja onde eu sou, onde assim, me vivi minha vida toda com eles, né, em quesito igreja, cheguei a dormir em igreja em infância por questões de ele ter mudado para alguns bairros diferentes e tal, então começando ali ministérios, meus pais têm muito dessa visão de começar ministérios, de realmente ver um lugar ali, meu pai é muito disso, nossa, que dá uma igreja, e coisa, vai lá, trabalha, se mobiliza e ali abre, sabe? Então meu pai tem muito dessa visão. E assim, foi minha vida mais ou menos foi assim, em torno dentro da igreja, onde que na minha adolescência eu acabei me afastando, no quesito de eu ser um jovem bem curioso, eu sempre fui uma criança bem animada. Eu vou contar algo aqui, né? É porque eu sou bem agitado, mas só que aos meus 5 anos de idade eu era tão agitado que eu atacava pedra nos diáconos da igreja. Pá, eu era bem assim. Davi, meu Deus, esse nome é abençoado, gente. Davi era pra atacar no Golias, tava querendo diácono, né? Era no diácono, então assim... eu cresci nesse tempo e tal. Aí, por eu ser uma criança bem assim, curiosa. Quadrangular? Quadrangular. Minha vida toda foi sempre ali na quadrangular. Então, ali eu cresci e dos meus 17 aos meus 18 anos, assim, eu andei afastado. Assim, eu ia na igreja, mas só que era algo que eu ia assim por ir, infeliz. Por conta das curiosidades, né, de eu ser jovem ali, assim, eu ter me permitido a querer experimentar um pouco, né, infelizmente, ali do mundo. Mas eu entendo hoje que tudo faz parte da bondade de Deus, que tudo tem um propósito nisso, né? Eu ter vivido esse tempo ali distante, onde que hoje, assim, não troco o que eu tô vivendo hoje por mais nada, por nenhum prazer no mundo, por nenhum prazer carnal. Agora o meu foco é gastar mesmo tempo em relacionamento com Cristo. E para entrar dentro da Jocum foi algo assim que eu caí de paraquedas, praticamente, porque não era algo que eu tinha um sonho, eu tinha um plano. Deus assim já vinha compartilhando algumas coisas, mas só que eu não dava tanto atenção assim. Sim, conta os detalhes pra gente, conta como é que foi essas coisas de Deus partilhar com você, algumas impressões, onde você estava, que fase da sua vida você estava vivendo. Pois Os conflitos. É legal, porque assim, a pessoa que tá, só pra vocês entenderem, a pessoa que tá assistindo em casa, ela se identifica com a história. Verdade. Porque quando você fala assim, é que nem ela, eu também vou aprofundar do lado dela ali também, porque ela falou assim, não, eu tava lá e nos meus devocionais, aí Deus falou e eu senti e tal. Mas como é que foi isso? Que fase você tava vivendo? Tava namorando, não tava namorando, né? Pensava nisso, pensava em casamento, porque às vezes que a gente tem que renunciar, é verdade, né? Às vezes a gente tem que renunciar e Deus pede pra gente naquele momento que a gente tá mais animado com uma coisa, principalmente o jovem, ele tá cheio de sonhos, cheio de ideais e tal, e aí Deus pede pra ele aquilo, olha, vem fazer parte desse trabalho, vem ser missionário, né? Larga a tua família, e larga a tua terra, larga a tua parentela, né? Então a gente quer que os jovens que estão assistindo isso, não só os jovens, todo mundo que estiver assistindo, também entenda em que fase vocês estavam, né? Sim. Vai lá, conta então, pra nós. Aconteceu muito no tempo onde eu estava ali na minha adolescência. Nesse tempo de adolescência, onde que eu pontuei que eu queria ali conhecer ali um pouco do mundo, ali experimentar ali as festas e tal, por viver em contexto de escola, onde que a galera chegava, nossa, eu fiz isso e tal, final de semana e tal, por eu ter crescido num lar religioso, eu não tinha muito disso.
E meio que, assim, eu cresci meio que assim, numa bolha ali, querendo, por conta assim, daquela proteção de mãe, aquela proteção ali de pai, não, coisa, sai disso e tal, mas só que meio assim, por eu ser curioso, não, vou fazer. Porque eu tava ali com 17, eu tava ali me sentindo ali, né, o dono, né, do pedaço, né, achando que era, pô, agora ninguém me para, agora ninguém me segura e vambora. E onde que eu conheci uma menina aos meus 17 anos, onde que foi onde que eu peguei, desci do altar da igreja, que eu sempre fui envolvido nessa questão do louvor, da música, de tocar instrumentos. Eu toco bateria desde os meus 5 anos de idade. Aí eu sempre fui ativo dentro do ministério, mas quando eu comecei esse relacionamento que eu peguei, fui me afastando ainda mais, né, da igreja, dos compromissos da igreja, onde que eu fiquei mais focado ali em gastar tempo em relacionamento ali e estudando. Com 17 anos ainda eu estava estudando e tal, então eu estava mais preocupado ali com meus, assim, com meu relacionamento, com meus estudos, né, que eu sempre fui uma pessoa de sonhos, de querer ter bens materiais, de querer ter um carro assim da hora, de querer ter o dinheiro para mim sair, para mim pagar ali um lanche, né, porque eu não era uma pessoa preguiçosa, pelo menos isso eu queria dinheiro para ali pagar um lanchinhozinho para namorada. Pra namoradinha, né? Pra Você sabe, ficar né? pendurado no pai, Você né? sabe, homem. Mas enfim. Mas só que esse relacionamento não era um relacionamento onde que era saudável. Né? Não era um relacionamento saudável. Onde que foi um relacionamento baseado em pecado. Sim, onde que não tinha ali a permissão dos meus pais e tal, mas eu batendo ali de frente e tudo mais. E onde que começou ali uma tribulação ali na minha vida, por conta desse relacionamento. E foi caminhando até Deus, assim, levar essa menina para uma outra cidade, um outro país, no caso, né, onde ela mudou de país por conta na qual o contexto familiar dela, no qual ela estava vivendo, os pais ali se separaram, então ela foi para um outro lugar. E nisso meio que foi, já vi Deus já com a mão dele, senão poderia ter acontecido coisas assim, né, bem piores ali nesse relacionamento. E Deus levou, mas só que depois que essa menina foi embora, eu comecei a caminhar mais com as amizades, assim, de escolas. Por conta desse relacionamento, eu gastava mais tempo com ela e tal, do que querendo socializar com as pessoas, enfim. E quando eu comecei a gastar esse tempo com amizades dentro da escola, onde que ali eu conheci a maconha, né? E eu acabei, assim, me deixando influenciar por querer ser um cara descolado. Eu sempre fui muito fã de filme, assim, americano. Aí sempre, assim, os caras de mais destaque eram os que jogavam bola, eram os carinhas, assim, mais descolados e tal, da faculdade. Do basquete, né? E tudo mais. Então, minha visão de escola, eu tinha que ser esse cara. O cara que, tipo, onde que tinha as menininhas tudo assim e tal. Mas onde eu estudava, os carinha que geralmente chamavam atenção, lá em Minas a gente tem o costume de falar, esses carinha é o Zé Droguinha. Aí eu tinha que ser o Zé Droguinha, assim, da maconha, da bebida, o cara engraçado, o cara divertido, e esses caras, tipo, na minha visão. Então, onde que ali eu comecei a andar com esses caras, assim, com esses meninos, assim, onde que eu fui me influenciando. Então, onde que eu conheci a maconha aos meus 18 anos, até então nunca tive interesse, já tinha visto, pessoas já tinham oferecido e tudo mais, mas só que eu não era algo que eu, assim, necessitava ou pensava. E em relação até essas quesitos, assim, ilícitos, eu era muito até inocente sobre isso, por conta de eu nunca ter muito ali convívio com isso. E foi quando eu fui para essa escola lá no Eldorado, a escola de Helena Guerra, que eu acabei conhecendo, né? E nisso eu acabei me envolvendo e ali foi assim, do mal a pior, né? Que eu fui ali me aprofundando mais, onde que eu acabei me tornando dependente desse vício da maconha. Fui usuário de maconha durante 2 anos e graças a Deus só foi a maconha. E vicia a maconha? Porque tem uma polêmica que o pessoal diz que não vicia. É por conta, é uma fuga. Eu particularmente, eu queria fugir da realidade, eu queria me preencher de uma alegria falsa. Que dá um prazer ali momentâneo de alegria, de tô suave, e tudo mais, relaxamento, mas só que, assim, querendo, realmente eu entendia que eu tava querendo preencher um vazio, que hoje eu entendo que é só Jesus, que só Cristo que poderia preencher, mas naquela minha mentalidade, né, corrompida lá atrás, eu não tinha essa visão. Pra mim, eu vou ali fumar e tal, eu tô de boa, eu fico relaxado, enfim. Mas era algo ilusório que eu vivia.
E sim, isso nesse tempo onde que eu fiquei ali nesse meio, ali eu consegui algumas coisinhas assim, um pouco de reputação. Acho que o jovem preza muito por essa questão da reputação. O status entre o clã, né? Sim. A aceitação da tribo, né? Exatamente. Então, pra não ser esse carinha indiferente, eu tipo, acabei, mas só que Deus já vinha trabalhando em meio a tudo isso. Aí foi esses tempos onde 2 anos, 3 anos, onde que querendo ou não dentro de casa começou a ser afetado também meu relacionamento com meus pais, por conta assim, filho de pastor e tudo mais, e caminhando no qual eu tava caminhando, não que eles eram culpados, mas só que eu tava ali com meus 18 anos de idade. Então não tinha muita coisa do que eles assim, eu vou prender, não tinha como, por conta assim de eu ter a maioridade, né? Isso. Então ali eu tava cego, cara. Tava cego, realmente, eu tava cego, onde minha mãe vinha, conversava, meu pai e tal. E eu lembro que a primeira vez quando meus pais descobriram, assim, partiu o coração da minha mãe. Meu pai, então, é um cara mais antigo, mais sério, mas só que ele é bem alegre, bem pra cima, bem assim, da resenha, de brincar e tal, mas só que eu já não via isso mais no meu pai. Eu vi um olhar de tristeza por conta do caminho no qual eu estava trilhando. Porque, assim, o sonho de um pai é ter um filho, né? Que ele caminha ali junto com ele e tal. E eu não estava sendo esse filho, né? Então, tem irmãos também, né? Tenho uma irmã. Na verdade, eu tenho 2 irmãs. Eu tenho uma irmã que mora aqui em Porto. Olha. E tem uma irmã de 15 anos, fez 15 anos agora dia 21 de abril. Chegou a visitar sua irmã aqui, que mora no Porto? Ainda não, vou lá, tenho que visitar, meu Deus. Tenho 2 irmãs. Então, aí tem esse quesito da minha irmã, também do exemplo que eu tava sendo pra minha irmã, sabe? Tipo, minha irmã assim, sempre foi muito apegada a mim e tal, mas só que onde eu... Você é o do meio ali, né? Sou do meio. Minha irmã mais nova foi... Eu fui me afastando da minha irmã. E minha irmã, Dara, você é como eu sei que ela vai ver depois, você é minha fã número 1, eu tô ligado. E ela sempre, assim, sempre gostou de estar perto de mim, mas só que por um meio no qual eu tava vivendo, eu quis, assim, sabe, me afastar, assim, não queria muito contato, né? Eu tava me sentindo ali a ovelha negra da família, então chegava, assim, da escola de ir direto pro meu quarto, ou vivia no meu mundo. Não, tá bem? Não, eu vi que você passou a mãozinha. Eu vivia ali no meu Pode mundo. comer, fica à vontade. E nesse tempo que eu vivia ali no meu mundo, e mãe é mãe. Ali as madrugadas chegava ali com um olhinho de unção, já ungindo na minha cabeça, já colocando, eu só abri o cantinho de olho. Vai virar assim, forte isso nossa. aí. Enquanto eu dormia, ela me ungia. E ali o cantinho de olho, e ela assim, sempre profetizando palavras de bênção, sabe? Ali acreditando, ali pagando um preço em jejum, em oração, que eu iria, né, ter essas escamas iriam se cair, né? Sim. Porque era realmente uma cegueira que eu tinha na época. Enfim, aí onde que eu fui vivendo e tal, aí eu também comecei a trabalhar, sempre um meio onde eu me encontrava, sempre encontrava aquela galera, assim, do errado, né? Infelizmente, mas ali Deus já começou, assim, já me colocar em situações assim, porque se eu tô plantando aquilo ali, se eu tô, né, fazendo errado, pecando e tal, desobedecendo pai e mãe e tudo mais, a conta vai chegando. A justiça de Deus é feita, né? Então, onde que as consequências começou a vir, as consequências do meu pecado, as consequências da minha maconha fumada, das amizades, dos tempos de que eu fazia, assim, fazia coisas assim que realmente desagradavam a Deus, sabe? Então, onde que Deus foi permitindo as coisas, situações. Aí eu lembro que nesse tempo eu acabei me envolvendo, assim, com a galera, assim, que vendia algumas coisas, que vendia drogas, assim, e tal. Mas, e nisso, onde que foi o ápice, assim, da coisa, sabe? Acho que eu nunca cheguei nem a contar, assim, pros meus pais. Agora eles vão ficar sabendo através do podcast, meu Deus. Desculpa, mãe, mas, enfim. Mas hoje, e eu comecei, assim, a vender algumas drogas, assim, com a galera, assim, mas essas drogas, assim, de universitário, bala, esses negócios, assim, que deixa a galera bem agitada, a maconha também. E onde que o cerco começou a apertar, né, pro meu lado, assim, e Deus, tipo, começou a colocar em situações, assim, onde que, cara, se eu não saísse, eu era preso, eu era morto. E qual foi a situação que virou você de volta pra Deus? Foi quando eu me encontrei dentro da delegacia da Federal, cara. Quando eu parei lá dentro, eu falei, Deus, eu tô com 19 anos.
E a situação no qual eu tô vivendo é só o Senhor que pode me tirar. E nisso, aí minha mãe foi assim, que ela tava o tempo todo assim, inquisita assim, de quando eu tinha ali as amizades, né? Tipo, ninguém, todos foram embora e tal, e ali quem tava ali juntamente comigo no tempo de investigação, no tal, era minha família, sabe? Tipo, ali lado a lado comigo, pagando até advogado e tal, enfim. E onde que eu falei pra minha mãe, eu preciso que Deus, assim, me ajude, por conta que eu sabia que era só Ele que podia me ajudar. E ela falou, ó, beleza, Deus vai te ajudar, mas você vai ter que mudar a sua vida, você vai ter que mudar. Não, eu tô disposto a mudar e tal. E onde que aconteceu. E Deus foi me livrando das situações, Deus me livrou da prisão lá na Federal, me livrou também de passar perante o juiz, lá todo o processo que eu ia ter que passar. E onde que eu falei, não, agora eu vou me alinhar com Deus de novo, vou voltar para os braços do Pai. E nisso, comentando com a minha mãe sobre a questão de ser de música, porque eu tenho esse sonho de ter uma produtora musical, de ter de me aprofundar mais dentro da área da música, né? Eu conversando com ela, e ela falou sobre ETED louvor, mas só que eu não sabia nem o que era ETED. E a minha concepção de louvor era a questão a se relacionada à música. E onde que ela falou, ó, tem ETED louvor e tal, em Curitiba. Eu falei, o que é isso? Ela falou assim, muito assim, superficialmente, por conta que ela não queria aprofundar. Ela sabia o que era, mas ela não queria aprofundar, por medo de eu desistir. E onde que veio a Jocum, essa questão da ETED louvor. E eu peguei, fiz a minha inscrição, coloquei lá preenchi todo o formulário e tudo mais. E eles me aceitaram, aí foi muito assim, no último instante, porque a escola começava em fevereiro de 2022 e eu fui a inscrição no finalzinho de dezembro, assim. Não, janeiro, no comecinho de janeiro, então faltava muito pouco tempo para começar. E aí eles me aceitaram, eu falei, não, amém, glória a Deus, gente, porque foi da vontade de Deus. Aí que cheguei lá na Jocum, onde eu não sabia o que... Você já aplicou uns dias, no outro já tava lá dentro. Aplicou assim, porque foi muito rápido. Assim, a chavinha virou muito rápido. Esse tempo, porque no finalzinho de 2021 eu tava terminando de passar por esse processo que eu te falei da Federal e tudo mais. Aí, tipo, virou o ano, Deus assim, já tava tipo, transformando a minha vida. E onde que ali eu já comecei ali a caminhar de novo ali, voltei pra igreja, mas só que eu não estava ativo nos ministérios, só estava ali participando, realmente me reconciliando com Cristo, nesse tempo onde que aí chegou a Jocum, e onde que eu não falo que, assim, a Jocum que é o centro, mas só que a Jocum foi por meio da Jocum ali que eu consegui conhecer esse Deus pessoal, sabe? Foi onde que eu tive o meu encontro com Deus, foi lá dentro, aos meus 20 anos de idade que eu tive o meu encontro com Deus, mesmo eu crescendo dentro da igreja e tudo mais, mas só que quando eu reconheci de fato quem era Jesus, quem é Deus, que é o Deus Pai, um Deus que se preocupa comigo, um Deus que se interessa em gastar tempo em relacionamento comigo, e cara, uau, tipo, abriu assim, virou a chavinha, onde que eu me descobri, cara, é isso que eu quero. Aí onde que eu comecei a ouvir a voz dele, falei, caraca, ele fala comigo, é um Deus que compartilha o coração dele comigo. E aí é onde começa a preencher aquele vazio que você estava procurando, né? Exatamente. E você, querida, como é que foi? Conta pra mim, porque você falou assim, eu ouvi e tal, mas foi bem superficial. A gente quer ouvir como é que é, onde é que você nasceu, em que fase você tava, como é que foi a tua vida até aqui. E você come agora enquanto ela fala. Vou deixar. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Minha mãe se chama Maria de Lourdes e meu pai se chama Ivo. Eu não nasci em lar cristão, meu pai não é cristão, minha mãe é. E eu sempre fui muito envolvida com essa questão de igrejas, mesmo que antes eu não era cristã e não era evangélica e tal, mas eu sempre ia na igreja católica, participava de projetos sociais, fiz catequese, toda aquela coisa. E sempre fui envolvida com isso, ajudava nas missas lá e tudo mais, sempre fui envolvida com essas coisas. E quando eu tinha acho que uns 11, 12 anos, a minha irmã mais velha que eu, ela... a gente tava indo... eu perdi uma irmã com câncer, então quando essa minha irmã teve câncer, a gente foi em muitos lugares, assim, atrás da cura dela, né? Querendo realmente... Porque ela era muito nova, ela descobriu câncer, ela tinha 21 anos.
Então ela era muito novinha. E a gente foi em muitos lugares, inclusive num centro espírita. E lá nesse centro espírita, minha irmã trabalhava lá e tal. E tinha um amigo do meu ex-cunhado na época, e ele ia lá e evangelizou eles, falou de Jesus pra eles e tudo mais. E foi aí que a gente começou a ir numa igreja evangélica. E aí a gente começou... Não era uma comunidade. E aí a gente conheceu Jesus, ela se batizou, daí logo em seguida eu me batizei, e desde então eu sempre fui cristã, né? Aí teve um tempo na minha vida que realmente eu saí da igreja, onde Deus tratou realmente algumas coisas pessoais comigo, tipo orgulho, muitas coisas assim que eu não me permitia ser tratada dentro da igreja, por eu ser muito crítica, criticava as pessoas, tinha o meu ideal, tipo, se eu sou assim, por que a pessoa não pode ser? Ela media as pessoas pelas minhas atitudes, por quem eu era. E aí Deus permitiu que muitas coisas, algumas situações na igreja aconteceram, e eu saí da igreja. E nesse tempo Deus teve um particular assim comigo. Foi um tempo bem difícil, meus pais tinham se separado nessa época. Aí foi um tempo bem difícil. E aí eu fiquei esse tempo fora e muitas coisas aconteceram. Eu trabalhava, tinha meu trabalho, tinha minha casa. Nessa época eu já morava sozinha, eu tinha 20 anos na época. Morava sozinha, tinha minha vida, assim, independente já. E aí vivi esse tempo e logo em seguida, deu 1 ano e 3 meses, eu acabei não falando com algumas pessoas da minha família. Foi um processo bem tribulento, assim, bem tribulado, bem pesado. Certo. Aí eu acabei voltando, mas foi pesado, tipo, no sentido pra mim, sabe? De coisas pessoais que Deus queria tratar comigo. De relacionamentos comigo mesmo, com Deus, com o meu pai, com a minha família. Então foi bem complicado esse tempo, e Deus permitiu que tudo isso acontecesse, e na hora eu não tava entendendo absolutamente nada. E depois eu voltei pra igreja, e aí quando eu voltei, aí sim eu me dispus mesmo, sabe? A viver os propósitos de Deus, os planos de Deus pra minha vida. Qual realmente... foi a chave da virada que fez você voltar? Então, realmente foi algo assim muito de Deus, assim, eu tava tendo a minha vida, tipo, tava trabalhando, tendo uma vida normal, assim, levando uma vida só, realmente eu não ia na igreja. Não fazia nada além de trabalhar e ter minha vida em casa. Aí, Mas eu só ainda não tinha seus momentos devocionais com Deus? Não, Largou nesse mesmo? tempo não. Nesse tempo não, porque eu tava meio que revoltada, assim, com algumas coisas que tinham acontecido, então eu não tinha esse tempo, mas de resto, eu também mantinha um padrão, vamos dizer assim, de conduta, de vida. E aí, o Senhor começou a ministrar, assim, no meu coração, usou várias pessoas mais improváveis, assim, uma festa de aniversário do avô do meu tio, por exemplo, uma pessoa que eu nunca tinha visto, veio e falou algumas coisas pra mim, sobre Deus, sobre eu voltar e tal, e muito, assim, de Deus mesmo, sabe? Então, Deus usou muitas pessoas pra me relembrar do amor dele, pra mim realmente me render mesmo, sabe? Não ser orgulhosa. Volta, né? Porque aconteceu de eu sair com outras pessoas da igreja. E aí eu ficava pensando, não, eu não posso voltar sozinha. Então, tipo, o Espírito Santo já tava falando comigo pra mim voltar, que tinham sido coisas muito bobas que tinham acontecido. Tipo, foi por uma discussão de outras pessoas, dessas pessoas que saíram comigo, que eu acabei saindo da igreja. Eu tomei dores que nem eram minha. E aí eu acabei saindo, mas eu entendo que foi Deus que realmente queria me tratar, o meu pessoal mesmo. E eu não queria voltar por conta disso. Eu falava, não vou voltar, porque elas não estão comigo, eu não vou voltar. Não posso voltar sozinha, eu vou ser infiel. Isso, né? Então, aí eu não... Aí tá, aí Saí pela mesma razão e agora eu volto e elas ficam. Como é que fica, né? Tô traindo as amigas. E aí eu saí pra jantar com meu tio, que eu tenho um tio que ele é bem próximo de idade comigo, e a gente é muito amigo, assim. Então a gente saiu pra jantar um dia, e aí ele falou assim pra mim, mas eu não tô entendendo, por que você se preocupa tanto? Porque só você que tá preocupada, elas não estão. Elas nem te procuram, nem tão preocupadas com você. Você perdeu amizade com ela, assim, vocês se afastaram depois disso. E aí eu falei, é verdade. Aí naquele momento eu falei, poxa, é verdade mesmo. Aí eu voltei morar na casa dos meus pais de novo, porque nesse meio tempo eu tinha me mudado, eu voltei a morar na casa dos meus pais de novo, e um dia eu tava organizando a casa pra mim voltar,
E aí veio um casal de compadres meus lá em casa e eles falaram, poxa, sabe, por que você não volta e tal? E o Espírito Santo já tava assim, falando muito, porque nesse tempo eu já tinha tentado encontrar outras igrejas pra me congregar e tal, mas não era, eu entendi que não era ali. Porque toda vez que eu me lembrava da minha igreja, eu não me lembrava com dor ou com tristeza, e muito pelo contrário, me lembrava com muita alegria, que eu vivi muitas coisas boas lá. E não tinha um motivo pra qual eu pensar, poxa, eu não vou voltar por conta que me fizeram alguma coisa. Sim. Não existia um motivo. E aí Bate até um arrependimento ter saído, né? tipo, uma coisa muito boba. Mas eu não me arrependo por conta do que eu vivi com Deus, sabe? Sim. Por esse tempo que eu sei que foi muito necessário. Então foi muito tratar de Deus comigo. Deus precisou realmente. Eu precisei realmente viver esse deserto pra mim realmente quebrantar mesmo o meu coração, sabe? Realmente ter empatia pelo outro, realmente sair desse lugar de egoísmo, de egocentrismo mesmo, que era uma raiz muito forte dentro de mim, por conta da questão da cultura da minha família e tudo mais. E então, aí eles falaram, saiu, por que você não volta e tal? Aí eu falei, eu não vou falar nada pra vocês quando que eu vou voltar, mas eu sei que um dia eu vou voltar. Eu falei, mas o dia que eu falar que eu vou voltar pra ficar. Uhum. Mas isso já era Deus realmente me confrontando ali naquela hora. E aí, nisso, meu cunhado, casado com a minha irmã mais nova, ele ia se batizar. E aí ele me convidou pro batismo dele. Aí foi a deixa, né? Aí eu voltei. Nessa mesma igreja, né? Isso, daí eu voltei. Aí Deus falou muito comigo sobre realmente ele nunca ter me abandonado. Ele tá sempre comigo, mesmo nos momentos que eu achava que eu tava sozinha. E aí Deus falou muito comigo naquele dia. E então eu resolvi... Quanto tempo você ficou afastado? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses afastado dessa igreja. Uhum. E afastado de Deus, né? Porque você... Né, muitas pessoas dizem que vão manter um relacionamento com Deus mesmo sem... impossível. Mas mesmo sem ir na igreja. Mas a gente perde a conexão com a comunhão, perde a conexão com tudo, né? Aí eu voltei, e aí Deus começou a me trazer a memória, assim, todo aquele tempo que eu vivi, e o porquê que eu tinha vivido cada coisa, assim, e realmente mostrando que é a graça dele, que é tudo sobre ele, que foi ele que fez, que se não for ele, a gente não existe, se não for ele. E aí eu comecei realmente a me permitir, a me envolver mesmo, servindo culto de jovens, realmente me envolver no ministério infantil, vários outros ministérios nos quais eu servi. E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu fui embora da minha cidade, onde eu nasci, para Passo Fundo, de lá eu fui para Florianópolis. Aí em Florianópolis que realmente, assim, Deus foi bem específico comigo sobre realmente o meu chamado, sobre missão. E aí eu comecei a caminhar em cima disso, e eu queria entender, eu já estava trabalhando na época, novamente em Florianópolis, porque a gente foi em meia pandemia, então eu fiquei 1 ano de pandemia sem trabalhar, mas Deus supriu, proveu em todo o tempo, aí depois eu comecei a trabalhar, e aí eu falei, e aí Deus começou, desde que eu pisei em Floripa, Deus começou a falar muito comigo sobre missão, sobre esse tempo de ir. Como é que ele falava? Como é que ele... Algumas vezes foi por profecia, né, que meu pastor é profeta. Algumas vezes foi por profecia, algumas vezes foi por palavra mesmo, que ele me comunicava, assim, sobre realmente o meu chamado, sobre realmente eu ir para muitos lugares, falar do amor dele, e eu realmente muito me questionava, porque hoje eu sou essa pessoa, tô aqui falando, contando sobre a minha vida, mas eu era uma pessoa muito introvertida, tinha vergonha de tudo, não falava com as pessoas, eu tinha muita vergonha mesmo, de tudo mesmo, até de cumprimentar as pessoas na rua. Então eu sou a pessoa mais improvável para estar em missão hoje. Então, aí Deus começou a falar comigo sobre missão, sobre isso, sobre eu realmente ir, me dispor a viver esse tempo novo com ele. E aí Deus já começou a tratar antes mesmo, né? Lá, sim, quando eu saí do meu estágio de Natal, me desprendendo da minha família, me preparando para mim poder um dia poder dizer sim para ele, né? Porque se fosse antigamente, eu jamais iria ter ido. Né? Porque eu não iria ter deixado a minha família, meu comodismo de não precisar ser social com as pessoas, poder viver minha vida sozinha na minha casa e não precisar sair dali. Era minha zona de conforto, tava tudo bem, tudo tranquilo. E aí Deus começou a mover muitas coisas na minha profissão. Eu sou formada, eu tenho pedagogia. Aí eu ia pra minha área e eu trabalhava um tempo. Tá bem, vou ficar aqui. Me encontrei realmente, eu entendo que isso realmente foi um talento que Deus me deu. Daqui a pouco eu já saturava, não queria mais. Então ficou muito instável isso, assim. Eu não achava um ponto de equilíbrio. Tipo, o que realmente eu iria querer fazer para sempre. Então aí o Senhor começou a muito movimentar meu coração sobre isso, sobre não ter um lugar, uma única coisa só. E aí para fazer, no caso, desde profissão. E aí
quando eu fui pra Florianópolis, foi um tratar muito de Deus, assim, que Deus me colocou em alguns lugares. Tipo, eu trabalhei na escola 7 meses, eu fui chamada pra trabalhar na coordenação. Aí foi um desafio, porque, mais uma vez, Deus me chamando pra fora, assim, pra mim sair desse lado, de dentro, de ser introvertida e realmente sair pra fora, porque Deus tinha algo pra fazer. E Deus comunicava muito comigo quando eu tava trabalhando, falava muito pra mim que esse tempo que eu tava vivendo em Santa Catarina, em Florianópolis, nessa escola, era um tempo de aprendizado, que era uma escola realmente pra aquilo que eu ia viver no futuro. E eu ficava muito sem entender muitas vezes, né? Porque realmente foi um tempo que eu servi na direção da escola também, eu trabalhei na direção da escola, então realmente é onde eu trabalhei, não só na sala de aula, ou quando faltava alguém na limpeza, eu ia pra limpeza, quando faltava alguém na cozinha, eu ia na cozinha, quando faltava professor, eu ia pra... Porque eu entendia que eu precisava ser assim, que essa era a minha forma de coordenar e de dirigir a escola. E aí Deus me falava muito que esse tempo era um tempo de eu aprender, de eu realmente estar num tempo de escola mesmo, pro meu próximo passo. Aí eu fui ouvindo muito Deus sobre esse tempo de missão e eu falava pra Deus que eu não queria que o amor que ele tivesse, que ele colocou, esse despertar que ele colocou no meu coração pra viver isso, essa curiosidade por viver missão, ele não deixasse se esfriar, porque aí eu sabia que ia ser mais difícil pra mim me disponibilizar e dizer sim e largar tudo e ir. Né? Então eu sempre fiquei muito temerosa em relação a isso. Eu não queria que isso apagasse dentro de mim. E aí eu sempre conversando com o meu pastor, e eu acreditava muito que, além de o Senhor me comunicar qual seria o tempo que eu iria, eu acreditava que também o meu pastor iria me direcionar, porque eu acredito que um pastor, ele tem essa direção pra gente quanto ovelha, né? Entendo que a gente caminha em discipulado e caminha próximo, então é uma pessoa que ora pela minha vida e tudo mais. Então eu entendi que, assim como Deus ia falar comigo, ele ia testificar no coração dele também. E a gente foi conversando, orando, entendendo, lendo os sinais de tempos, assim, que a gente tava vivendo. E ele falou, olha, Sai, eu acho que agora chegou realmente o tempo de você ir pra missão e tal. E realmente era um tempo que eu já tava saturada do meu trabalho, onde eu não tava mais... Parece que nada se encaixava mais uma vez. Mais uma vez, parece que nada fazia sentido de novo. Tava vivendo por viver, existindo por existir. Não existia uma razão, assim, para aquilo que eu tava vivendo. Vive a semana esperando o fim de semana. Isso. Vive o ano esperando as férias, né? Aí aquela vida, sei como é. E aí eu comecei a caminhar para esse processo, então, né? Aí eu fui conversar com meus chefes e era muito improvável que eles fizessem um acordo comigo. E eu tava bem disposta, se eles não fizessem esse acordo, a realmente pedir a demissão, porque eu tava entendendo que realmente era o Senhor, ele trouxe muita paz no meu coração, muita convicção de que realmente era esse tempo que eu precisava realmente... Já pensando na Jocum também. Isso, já me preparando pra ir pra já Jocum. Os planos da Jocum Sim. nessa altura. Aí começou o processo, tipo, e qual escola eu vou fazer? E aí, qual ETED eu vou fazer? Qual foco? Com foco, sem foco, qual ETED? Aí, no segundo semestre, que foi o que eu fiz, só acontece 3 ETEDs, a Justiça, a Urbana e a Convencional. E aí, como eu falei antes, eu queria fazer a Convencional por conta de que eu sabia que eu ia ficar mais uma vez na minha zona de conforto, tava tudo tranquilo, né? E aí Deus falou pra mim, não, você precisa fazer Justiça porque você vai trazer, não, você vai fazer essa escola, através dessa escola vai vir muita cura sobre o seu coração, sobre muitas coisas. Eu falei, amém, então bora lá, né? Aí eu comecei a conversar com meus chefes para preparar, porque eu tava na direção da escola, então eu precisava que eles se organizassem para colocar outra pessoa. Realmente propus um acordo com eles toparam em fazer esse acordo comigo e tudo mais. Então foi realmente vários sinais que Deus foi me dando. Poxa, realmente é esse tempo, eu tô organizando todas as coisas. Eu falei, Deus, eu sei que se os meus chefes aceitarem realmente esse acordo, mais do que nunca eu vou saber que é o meu tempo e que o Senhor tem preparado esse tempo pra mim, que realmente é pra mim, pra Jocum. E porque eles nunca tinham feito até então. Então foi realmente Deus alinhando realmente por conta do sustento desse tempo de que tu fica integral. Então realmente era essa minha preocupação. Mas se não fosse, eu sei que Deus ia... se manter, né? Isso, Deus ia prover de outra forma. Mas Deus foi muito bondoso e aprove ser desse jeito. E aí eu fui pra ETED e desde então Deus comunica, assim, coisas pessoais, tipo, nesse lugar de improbabilidade, de ver. Eu questionava muito o Senhor. Eu falei, Deus, como que eu, desse jeito, vou fazer missão? Como que eu vou falar de Jesus pras pessoas se eu não tenho... se eu sou muito envergonhada? Eu já tinha caminhado com o Senhor em algumas coisas. Já não tava tanto quanto antes, mas
mesmo assim eu ainda não via possibilidade, não via ainda esperança sobre isso, e nem probabilidade de um dia eu ser alguma coisa do tipo, de falar com pessoas e ainda mais falar de Jesus. Então, aí Deus começou a falar pra mim que era do jeito que eu tava, que ele ia me usar como eu era e tudo mais, e que iam ser processos que eu ia caminhar com ele. E foi isso que aconteceu, assim, realmente foram muitos processos, mas que eu entendo que quando Deus ele convida a gente pra viver alguns processos, ele também espera que a gente caminhe sobre isso, dê alguns passos e obedeça a ele. Então, quando a gente dispõe a fazer, ele vem e ele dá graça, sabe? Ele vem e capacita, ele vem mesmo e faz. E ele vai curando muitos traumas de relacionamentos com pessoas, que eu acho que a pessoa que é mais introvertida, são muitos bloqueios. E comigo eu vejo que foi muitos bloqueios que aconteceram. Por exemplo, me colocar em situações de exposição, de que eu fiquei envergonhada. E essas coisas foram me bloqueando pra me relacionar com pessoas. Então isso foi realmente, eu fui criando cascas e proteções pra realmente não relacionar. Pra realmente ficar nessa zona de conforto. Converso com quem eu conheço, que eu sei que não vai me expor. Então, são vários fatores que o Senhor foi trazendo a cura. E foi falando, poxa, você fazia isso por conta disso. E aí foi Deus trazendo a cura mesmo sobre isso. E sei que são processos e coisas que a gente precisa caminhar até Jesus voltar, né? Que a gente nunca vai estar bom o suficiente. Mas quando tiver bom, ele leva, né? Quando tiver pronto, ele leva. Mas quando eu tava realmente num momento muito bom, assim, no meu trabalho, por conta de... Bom que eu digo no sentido de organização, assim, a escola tava funcionando muito bem, era só realmente seguir o trabalho, não tinha mais as dificuldades, a gente já tinha superado, as questões de equipe a gente já tinha conseguido tratar. Aí Deus falou, não, agora é a hora. Então, os desafios a gente já tinha vencido, agora que era hora só de desfrutar dos desafios que a gente conseguiu alinhar e organizar. Aí Deus falou, poxa, agora você já terminou o que você tinha pra fazer aqui. Que legal, então, gente, que legal. Que testemunho foi muito legal. Assim. E aí assim, vocês sentiram medo na hora que falaram assim, cara, vou sair... Ele da aba dos pais ali, ela também já tinha voltado pra casa dos pais nessa altura, mas... Não, eu não tava. Mas você disse que tava voltando pros pais, não tava ou não? Ou você não, os meus pais... Não, meus pais na casa deles, mas eles estavam separados. Eu cheguei a morar na casa deles, mas eles não moravam nessa casa. Minha mãe morava em outro lugar. Você voltou pra casa dos pais, mas não com eles lá. Não, sozinha. Então você morando sozinho, com sozinha toda a tua independência, ele morando ainda com os pais e tal, né, passando por tinha passado por todo aquele processo da federal, não sei o que, voltando pros braços de Deus. E aí, vocês sentiram medo quando vocês perceberam assim, cara, eu tô sozinho assim, né, tô com Deus, né, mas... Pô, não tem mais meus pais, não tô mais no meu ambiente, eu vou pra um lugar onde eu não conheço ninguém, pra aprender coisas novas. Vocês sentiram medo nesse momento? O que vocês sentiram? Sim, senti. No entanto que na primeira semana, quando eu cheguei lá em Curitiba, porque era um lugar onde que não conhecia ninguém, era tudo muito novo pra mim, galera totalmente nova, e o pessoal falava que os curitibanos, o pessoal do Paraná é bem frio, bem coisa, bem assim, chucrão. O mineiro já é mais receptivo, já é mais comunicativo, igual o carioca e tal. Então eu falei, caraca, eu vou me ficar como? Apático, eu vou me sentir todo desconfortável. Mas só que aí na primeira semana, assim, foi um desafio, que no entanto eu até cogitei em voltar pra casa. Eu falei, nossa... Porque, no entanto, quando foi a primeira aula, porque assim, eu tava esperando que eu iria para um lugar para estudar música, eu ia gastar tempo estudando música e aprofundando e tal. Achou que ia para um conservatório de música. Um conservatório. Aí que, no entanto, logo a primeira aula que teve de instruções era meditação, de ouvir a voz de Deus. Eu falei, caraca, mano, eu vou fazer isso, eu faço em casa lá. Já tem minha mãe lá que todo dia incentiva a gente a ler a Bíblia. Meus pais são pastores. Meu Deus. E com aquela, assim, com esse bloqueio, sabe? Mas aí eu falei, já tô aqui mesmo, vambora. Aí onde eu me permiti. Então, assim, de começo eu fiquei com medo e me senti, assim, um pouco vulnerável, assim, agora realmente o cordão tá sendo cortado. Agora ele não tem mãe, não tem pai, mas era algo que eu tava precisando, sabe? Onde que Deus realmente me levou pra este lugar, me tirou, assim, não sei quantos quilômetros exatos, mas assim, me levou para um lugar tão distante de onde eu vivo, para realmente ele começar a se revelar a mim. E, não, agora que eu quero que você dedique o 100% para mim. É o Mateus 6,33, né? Quero que você me busque ali com todo o teu coração, com toda a tua justiça, aquilo que for necessário para sua vida, pode deixar que eu vou ir acrescentando. Eu só quero que você viva nessa real dependência,
Por meio disso, onde que eu comecei a buscar esse um mais profundo. E hoje, assim, no começo, eu pergunto, você tem medo e tal? Eu não tenho, cara, porque eu sei quem tá me conduzindo, né? É igual aquilo que eu tava até conversando antes com um amigo ali, antes de entrar, que a rapaziada lá, Moisés, Abraão, Paulo, dava passos assim, onde que eles sabiam que iriam, assim, encontrar ali perseguições e tal, mas eles davam esse passo porque eles sabiam quem estava conduzindo, sabia quem estava ali comunicando. Então, onde que eu comecei a entender, eu sei quem tá me mandando. Eu sei que, tipo, um ano atrás eu tava ali ponto a ser preso e um outro ano eu tô pisando em Portugal. Outro ano eu tô conhecendo todo o Brasil, conhecendo lugares onde eu nem me imaginei ia conhecer. Conhecendo, assim, vivendo o novo de Deus. Porque realmente caminhar em missão é viver, assim, experimentar coisas desconhecidas e viver o novo de Deus. Onde que eu até recebi uma palavra, né? Em Mateus 4, 18, quando ele tá Pedro e André, se eu não me engano, tá ali pescando e tal, e Jesus passa, me siga. Quero que você seja pescadores de homens. Então, onde, assim, quando eles só deixaram ali e foram seguir. Tipo assim, eles não questionaram o que eu vou seguir, o que eu vou fazer. Não, eles estavam ali dispostos a viver o desconhecido, viver essas coisas novas em Deus. Onde que eu me identifiquei. É isso que Deus está me chamando, a viver coisas novas. A realmente me tornar esse cara, o pescador de homens. É apresentar o que eu entendo de pescador de homens é o quê? Que você leva a vida para aquilo que está morto, né? Porque o peixe, você vai lá e tira ele do mar e você mata ele. O pescador de homens, não. Você pega aquilo que está morto e apresenta a vida, que é Jesus. Tá ligado? Então, isso assim... E cuidar, e consolidar. Consolidar, crescer, exatamente. Fazer ser entendeu? parecido com Cristo, né? Exatamente. Então, foi isso, cara. Então, hoje, E você assim, teve medo, sabe? Então, eu já vivi, como eu falei, Deus, ele foi muito intencional, né? Ele me desprendeu da minha família muito antes, né? Eu já tava em Floripa, então quando eu fui pra Floripa, eu e a minha irmã mais nova e os meus pastores, então eu já não fui, né, com a minha família. E Deus já tinha realmente me desprendido dessas coisas e eu não tive medo, porque eu tinha muita certeza de que era Deus que tava me levando mesmo e que era esse tempo. Então eu tinha muita paz no meu coração do que eu tava fazendo. E a sua independência? Você não sentiu medo assim, eu não vou trabalhar, como é que eu vou me manter? Então, no tempo de ETED, não. Depois, quando eu voltei de obreira, sim. Realmente era algo que eu sabia que seria onde Deus me chamaria pra realmente caminhar nesse lugar de dependência mesmo dele e ser surpreendido e ser realmente... viver mesmo esse sustento de Deus, sabe? Todos os dias. E realmente foi um desafio grande pra mim. Mas eu sabia que... Eu tinha convicção de que era um processo que eu ia precisar viver. Mas sim, no início, eu sabia que meu maior desafio, quando eu voltei pra base, que eu voltei como obreira, eu sabia que onde eu ia precisar ter mais confiança, onde Deus ia me esticar mais, ia ser nesse tempo nessa área de finança. Uau. Mas Deus proveu em todo o tempo. Que legal. Pessoal, eu quero pedir pra vocês aí curtirem esse vídeo, comentarem aí embaixo o que Deus tem falado com você através da experiência da Sá e do Davi. Partilha nos grupos de WhatsApp, partilha nos grupos da célula, tá bem? Partilha em todo lugar que você puder e dá uma ajuda pra gente levar essa palavra pra mais gente, tá bem? É a sua oportunidade de fazer isso aí agora. E também, o mais importante, se inscreve aí no canal, tá bom? E ativa o sininho lá, que é pra você receber as notificações, os cortes, os cultos que estão acontecendo aqui na Ágape, tá bem? E, gente, e aí vocês chegaram lá, pronto, estão dentro da Jocum agora. Quando a pessoa entra pra Jocum, a Jocum, a escola Jocum, ela excedeu as expectativas de vocês? Tá abaixo das expectativas de vocês? O que uma pessoa que quando chegar lá vai encontrar? Né? O que ela pode esperar de uma escola como a Jocum? Então, pra mim, foi algo muito surpreendente, porque quando eu ouvia falar de Jocum, eu pensava muito que eu tive muito pouco contato, né? E depois, quando eu fui pra Jocum, já sabia bastante como isso acontecia. Então, tempo de igreja, de criança ou adolescente, enfim, eu tive muito pouco contato e eu achava que, tipo assim, era uma organização onde eram pessoas mais artísticas, teatro, dança, que fazia essas coisas. Pensava que era só pra esse público que era Jocum. E quando realmente algumas pessoas da minha igreja foram pra Jocum e eu pude ter o privilégio de conhecer um pouco realmente como que acontece esse processo na Jocum, que foi isso que mais me interessou de fazer parte, né? Porque realmente Jocum é um momento onde que Deus realmente desconstrói muitas coisas em você pra ele construir o que realmente é dele, sabe?
Então, realmente, eu queria muito viver esse tempo e eu já... Quando eu fui pra Jocum, eu sabia um pouco como era e eu sabia que eu viveria processos um pouco intensos, mas que eu queria, sabe? Era um desejo do meu coração viver isso, ser transformada mesmo, ser curada. Eu tava disposta a viver isso tudo. Então, pra mim, Jocum é incrível e eu não me encontraria, talvez, em outro lugar se não fosse lá. Então, pra mim, realmente faz todo sentido. Certo. E o que uma pessoa... Agora pro Davi, ela respondeu essa, eu vou perguntar pro Davi. E o que a pessoa encontra quando ela chega lá? Vocês falaram que são 3 meses de prática, de teoria e 2 meses de prática. O que a pessoa encontra nesses 2 meses? Como é a estrutura das aulas dentro da Jocum nesses 3 meses de teoria? A pessoa é realmente levada a esse tempo de, igual eu falei no início, de você conhecer as novas facetas de Deus, porque muitas das vezes a gente chega ali com várias teorias, vários conhecimentos e tal, e ali é aquilo que foi falado pela Saio, né? Que realmente é desconstruído muita coisa. Que às vezes você acha que acredita por meio do ensino e tal que você teve, e é apresentado coisas que, assim, que você às vezes, nossa, eu nunca vi isso, eu nunca pensei por essa forma. E onde que te leva a você realmente conhecer um outro lado da natureza de Deus, porque às vezes tem pessoas que chegam ali que, não que seja errado, mas tipo, a visão de Deus é todo Deus soberano do Pai, em vez de, meu amigo Jesus, sabe? Ou, cara, tipo, aquele bate-papo, igual a gente tá tendo aqui, sabe? Então leva muito a essa questão religiosa. E conhece esse amigo, cara. Esse companheiro, esse cara que gosta de jogar um futebol, que gosta de trocar uma ideia, entende? Onde que a galera, ali as aulas, as ministrações, as coisas que são faladas é realmente levar você conhecer as outras facetas de Jesus, as outras facetas do caráter de Deus, sabe? É meio que você consegue encontrar lá, né? Nesses tempos de teoria, isso eu falo por conta que foi o que aconteceu comigo. Eu conheci ver esse outro lado de Deus, essas novas características de Deus. Certo. E você, no seu ponto de vista, sabe, quais as estruturas, quais são as aulas que vocês têm, né? Quais são as disciplinas? Tu diz em questão de grade curricular. Isso, grade curricular. Então, são várias aulas que a gente tem, né? Elas têm duração de 1 semana, a grande maioria delas, umas são bem menores por conta do tempo, né? Então, são 50 horas aulas que a gente tem no teórico, distribuídos entre manhã e algumas à noite e algumas indo no domingo também. Tem sobre paternidade, ouvir a voz de Deus, meditação, renúncia, deixa eu pensar, que mais são? Senhores escravos, hombridade, feminilidade, caráter de pessoa de Jesus, sexualidade. Eu não vou lembrar todas agora, mas enfim, são muitas aulas focadas em realmente, como o Davi falou, realmente demonstrar esse caráter de Deus, o que é realmente, o que a Bíblia fala sobre isso. Acho que uma das aulas que mais pega, assim, para a grande maioria é a questão da paternidade, né? Porque realmente a gente conhece um Deus que ele é pai, que ele se importa com aquilo que você se importa, que se você se importa, para você é importante você hoje ir lá e comer um chocolate, ele vai prover pra você, ele vai te dar, ele se importa em fazer isso pra você, em te agradar, em realmente prover isso pra que realmente aconteça. Desde um chocolate a coisas grandes. E realmente, tipo, conhecer mesmo, sabe, o caráter de Deus nas múltiplas facetas que ele é, sabe? Então eu acho que sobre a voz de Deus também, porque é uma coisa que o Jim fala e é muito verdade, assim, que a gente é muito confrontado com isso na missão, porque talvez a gente vá com uma visão de missão, missão é eu ir lá e fazer caridade, alguma coisa pra alguém, não é a gente levar Jesus mesmo, sabe? E o que a gente pode oferecer para as nações é o nosso relacionamento com Deus. Então isso acho que desde já bloqueia, tipo, quebra todos os bloqueios, as questões, tipo, eu preciso isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Não, o que eu preciso levar para as nações e para os povos é o meu relacionamento com Deus. Então isso te leva a pensar, e aí, como que eu tô me relacionando com Deus? Como que eu tô ouvindo a voz de Deus? Eu tô ouvindo a voz de Deus? Eu tô me relacionando? Eu tô tendo um relacionamento com Ele? E a partir de que você tem um relacionamento com Deus, Ele vai te capacitando e vai te dando todas as coisas. Então, realmente, essa grade curricular, ela faz toda a diferença pro tempo teórico
pra a gente poder ir pra prática, porque aí quebra realmente visões que às vezes a gente ouviu de outra pessoa sobre o que é missão, sobre o que é ser cristão, sobre o que é Cristo, e realmente a gente conhece realmente ele, sabe? De uma maneira pessoal e relacional, que ele se apresenta pra você, porque você foi e buscou, né? Então, realmente você teve esse tempo de intimidade mesmo com Deus, e aí vai acontecendo questão de hombridade, feminilidade, renúncia de direito mesmo, que é uma aula também que é bem pesada, sentido de que realmente Deus fala mesmo com coisas bem pequenas como com coisas grandes. Na hora de renúncia, muitas pessoas ouvem Deus sobre os seus próximos passos, sobre se você vai ficar ou se você não vai, sobre o que você precisa renunciar agora, nesse momento ou futuramente. Pra mim foi muito significativo, porque realmente eu tive mais convicção de que realmente eu ficaria em missão, porque Deus, ele me pediu a renúncia do convívio com a minha família. Então, ele foi bem específico. Não foi a minha família, foi o convívio com ela. Então, eu sabia realmente que meu tempo em missão não era só o tempo de escola. Eu permaneceria e viveria esse tempo até que Deus queira. Até que ele fale, agora você vai voltar, ou enfim. Mas eu não me vejo hoje fora de missão. E realmente eu acho que é um momento mesmo que você tem um particular com Deus. Que Deus, ele te traz mesmo pra... provoca essas coisas, talvez, feridas que tem no seu coração, por exemplo, em relação à paternidade. Tem muitos testemunhos de pessoas que foram curadas nessa semana da paternidade em relação a isso, por exemplo, pessoas que foram abusadas ou que não tiveram o pai presente. Traumas, né? Então, realmente, a gente tem o privilégio de conhecer e ser participante, sabe? De muitas histórias de pessoas transformadas e curadas, não só nessa semana, mas em várias outras. Mas essa é uma semana mais específica, assim, que a gente consegue explicar mais fácil para as pessoas que não conhecem Jocum e não têm contato, entender um pouquinho do que a gente vive lá, sabe? Então, realmente são semanas bem intensas mesmo, onde realmente a gente é instigado e provocado por Deus, não é por pessoas, porque ninguém obriga a gente a fazer nada. Realmente a gente é muito livre, deixado muito a gente ouvir Deus mesmo, deixado bem a gente livre para ouvir aquilo que Deus está falando e dar resposta naquilo que a gente tá ouvindo de Deus sobre. Né? Então é um tempo que a gente tem um acompanhamento também com 1 a 1, então que é uma pessoa que vai caminhar com você mais perto, tipo um discipulado, onde vai te acompanhar nesse processo, por justamente ser um tempo intenso, onde o Senhor vai trazer a flor pra fora, vai florescer algumas coisas, trazer à tona muitas coisas, e precisa ter um acompanhamento. Então é muito importante e fundamental a gente fazer uma escola para poder ir pro campo. Eu acredito que quem vai para campo de missão, não digo mudar Brasil para algum lugar, eu digo realmente assim, viver esse contexto de missão integral. Eu acho que é muito importante sim fazer uma escola e realmente se preparar de diversas formas, né? Porque além dessa grade curricular, tem vários programas dentro da ETED que vão nos proporcionando realmente, nos sensibilizando o que é as nações, como que a gente deve ir para as nações. Por exemplo, tem o Caça, que é uma atividade que a gente faz uma noite. Então, que realmente tem várias estações que a gente chama, são vários ambientes montados que nos sensibilizam mesmo, sabe? De como que a gente vai para as nações, de como que a gente respeita a cultura, o que a gente pode ou não fazer, como que a gente fala de Jesus sem falar de Jesus em questão de país perseguido. Então, nesses são vários acontecimentos que acontecem dentro da ETED que vão trazendo essa sensibilidade pra gente e vão nos preparando pra gente poder ir. Então quando eu vou pra um país diferente, uma cultura totalmente diferente da minha, aí eu não gosto de comer tal coisa, e aí eu faço o quê? Eu vou desonrar a cultura? Óbvio que não. Então, realmente, aí a gente já tem esse choque. Poxa, realmente eu preciso estar preparado pra isso. Vocês têm aula de cultura, vocês têm aula de sociologia ou não? Não, aula de geografia pra saber como é que é a cultura daquele, pra saber como é que é conflito político daquele lugar, isso vocês não têm? Não, essas questões não. Mas envolve mais essas questões de tipo, realmente você recebeu o direcionamento de ir pra tal país. Então, é muito livre pra gente mesmo buscar sobre essas questões, né? Exceto a ETED urbana, que eu sei que eles trabalham mais essa questão de contexto de histórico de cidade, de como que essas questões. Então, essa ETED tem por foco para estudar
as grandes metrópoles, as cidades específicas para onde vai, como que é a história da cidade, como que daí envolve sim, essa questão econômica, envolve todas essas coisas. Então a ETED urbana, ela é focada com isso. Então essa ETED é o mais focado nessa questão de histórias das cidades e tudo mais, pra gente se posicionar em questão de oração, do que talvez você possa encontrar naquele lugar. Então essa ETED eu sei que tem esse foco. Né? Que então eu acredito que como eu não fiz ela, eu não sei como que que acontece esse foco, né? Mas eu sei que é abordado esse tipo de assunto e é uma das partes do foco da ETED, é esse. Interessante. Qual foi o momento que mais marcou você, Davi, dentro da escola, Jocum? O momento mais Um interessante. momento que você vai levar pro resto da sua vida, assim. Você fala, cara, eu nunca vou esquecer desse momento. Foi um dia que às 11h30, eu lembro até o horário, eu tava no campo, lá da Jocum, que lá tem um campo assim lindo, grandão, hein, pra jogar a bola. Da hora, hein, gente? Tenta conhecer lá depois. E nisso eu fui tirar um tempo a sós com Deus, sabe? E onde que ali Deus começou, eu tinha acabado de sair dessa semana da paternidade, né, de Deus e tal. Assim, eu tive um pai presente na minha vida, mas só que ao mesmo tempo eu busquei distância assim do meu pai. E nesse tempo de nessas aulas, nessas ministrações sobre a paternidade de Deus e das revelações de quem Deus era como pai e tal, é onde que eu comecei a encontrar e ver meu pai também, entende? Então nisso, onde que essa semana foi assim uma pancada pra mim mesmo, onde que Deus me pegou de jeito. E aí foi numa sexta-feira, né, na última semana, né, dessa administração, eu fui pro campo e ali, cara, e Deus começou a trazer momentos no qual eu tive com meu pai, de alegria, sabe? Um tempo de que eu me relacionava com meu pai, que eu brincava e tal. E ali eu fui... chorei, cara. Fui aos prantos mesmo. E ele passou meio que um filme, sabe? Da minha infância ali com meus pais e de todo o tempo no qual eu vivi ali e até onde é que eu cheguei ali hoje. Então foi algo que me marcou muito por conta de que Deus estava me dando essa revelação dele, desse Deus, assim, além de eu ter meu pai terreno, um pai ali, né, que tava ali, me ajudou ali, mas ele também tava me apresentando como esse pai que, independente dos momentos onde que meus pais terrenos não estavam, ele estava ali comigo, me ajudando a passar, estava ali nos momentos onde que sofri bullying, nos momentos onde que muitas coisas aconteceu comigo, onde que meus pais, muitas das vezes, não teve acesso, onde que causou alguma ferida ali durante minha adolescência, mas eu estava lá com você, você não estava sozinho. Então, e ter essa revelação e ter essa convicção, cara, ele estava lá. E onde ele me trouxe e ali, cara, foi um tempo assim que me marcou, que foi o final dessa aula de paternidade, onde que geralmente é uma das aulas que é mais assim, que mais a galera fica mais impactada mesmo, quando você descobre essa natureza da paternidade de Deus. Então foi uma semana que me marcou muito e assim, a sexta-feira que fechou com chave de ouro. Onde que ali tipo, cara, é ali que eu vi Deus, assim, como pai, é ali que eu vi Jesus como meu irmão, sabe? É ali que eu descobri que, cara, eu pertenço à família, eu faço parte da mesa. Aí foi aí que, Uau, que top. E você, Sá, qual foi o momento que mais marcou você? Ai, olha, dizer qual foi, foram tantos. Sempre tem um que é mais especial, né? Deixa eu pensar um pouquinho. Olha, eu acho que realmente ver mesmo essas improbabilidades que a gente coloca, sabe, como barreira, como talvez pra gente é empecilho e realmente Deus ele faz, sabe? Pra mim era algo que eu compartilhei com as meninas, inclusive, da nossa equipe, que realmente Deus ele faz se a gente se disponibiliza, sabe? E eu pude provar, sabe, essa improbabilidade de realmente caminhar com Deus nesse sentido de não colocar barreiras para aquilo que Deus tinha para fazer, né? Acho que o momento mais marcante para mim foi quando eu tava no programa do Cordas, que é ele acontece 2 vezes na ETED, onde a gente faz várias tipo atividades em vários elementos.
E era no Pau de Sebo essa, a gente tem swing, pau de sebo, tem várias atividades, e eu tava nessa atividade do Pau de Sebo, e eu tava na corda, porque alguns ficam na corda, enquanto a pessoa que tá fazendo tá subindo, né, então a gente tá segurando. E aí eu tava na corda, e eu tava vendo as pessoas ir e tal, e aí... Na corda ainda eu falei, Deus, eu só vou até a plataforma, porque são 2 postes bem grandes, e aí tem uma plataforma, e aí continua o poste, e daquele poste você pula, né, pra tentar bater na bolinha. E eu tava na corda ainda, e aí Deus falou eu falei pra Deus, eu vou só até a plataforma, Senhor, tá o suficiente, até ali eu tô convicta, eu tô segura de que eu vou conseguir, é o lugar onde eu, tipo assim, dou conta. Esse eu sei que eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Aí, o senhor foi muito claro pra mim e falou, até quando você vai colocando limites pra mim? Você vai colocando limites e barreiras pra aquilo que eu tenho pra fazer. Eu falei, meu Deus. Tá bom, então eu vou, né? Aí eu tava com bastante receio de fazer aquela atividade. E realmente eu confiei, sabe? Que Deus, ele tava me chamando pra aquilo e que ele tava comigo. E aí eu fui e eu não... Nem sequer tremer, minhas pernas tremeu pra subir. Então, tipo, realmente eu pude ter uma experiência incrível com Deus que realmente não é sobre mim ou sobre aquilo que eu posso fazer ou aquilo que eu tô vendo que eu preciso estar segura pra fazer, né? Que ele vai me chamar pra esse Então, lugar. Você foi além daquilo, Isso. ele te levou além daquilo que você tinha limitado. E tipo, que eu não preciso ter conhecimento, eu não preciso ter controle, eu não preciso saber o que vai acontecer. Que realmente é pra confiar mesmo, sabe? Então, desde que eu fui pra Jocum, realmente Deus tem me chamado pra esse lugar de confiança mesmo. Então, que realmente ele vai estar o tempo todo, mesmo que ninguém esteja. E mesmo que eu não veja capacidade em mim de concluir aquela atividade, ele apostou em mim, ele que me capacitou, ele que me qualificou, ele que caminhou comigo e me deu suporte para que eu conseguisse, sabe? Então, acho que foi uma das experiências mais marcantes para mim. Até então, foi essa, assim, de que eu me lembro toda vez dela. Que legal, que legal. Mas eu gostei muito dessa experiência. Era uma experiência física, né? Mas que Deus se revelou ali através dela, né? E muito legal. E falou uma coisa muito particular a você a respeito de você, dos seus limites, né? Eu achei muito lindo. E diz uma coisa, gente. Agora, vocês estão no campo, né? Saiu da teoria, vieram pro campo. Como é que tá sendo a experiência prática? Em questão de quê? Em questão de estar vivendo missões agora, na pele mesmo, assim, de sair do seu país, de ir para uma nação. Eu sei que aqui em Portugal é cheio de brasileiro, então ainda lembra muito o Brasil, né? Não é uma língua estrangeira, assim, é estrangeira a língua, mas dá para entender. Mas como é que está sendo a experiência prática de viver missões? Que vocês treinaram por 3 meses. Então, eu acho que é desafiador, como sempre, né? Porque realmente é algo que a gente ouve Deus para estar nesse lugar e realmente é algo muito incerto, porque Deus nos convida para vir sem mesmo conhecer. A gente nunca imaginou que estaria aqui nesse lugar com essas pessoas. E mais uma vez eu volto a dizer que é realmente caminhar em confiança, né, com o Senhor para realmente ser desafiado e ir. E depois de estar aqui, eu acho que é muito sobre realmente a gente ouvir Deus e pedir graça, sabe? Pra Ele nos dar o coração dele sobre o lugar, pra gente amar como Ele ama essas pessoas, pra gente ser intencional e ser resposta, sabe? Para as pessoas, mesmo sendo uma cultura talvez totalmente diferente da nossa, mas é muito sobre realmente estar disposto, sabe? A sentir mesmo aquilo que o Senhor sente sobre esse lugar e ser resposta para as pessoas. É desafiador porque nos tira totalmente da zona de conforto, né? A gente sai daquilo que a gente já conhece, do nosso controle, daquilo que talvez pra gente é confortável, nos leva realmente a abordar pessoas, a viver realmente, pôr pra fora, transbordar sobre aquilo que a gente recebeu, né? De teórico mesmo, de ouvir Deus, da paternidade de Deus, levar todas essas facetas do caráter de Deus para as pessoas. Então eu acho que isso é bem desafiador, mas é muito incrível quando a gente chega, por exemplo, do evangelismo, de alguma atividade de programação que a gente fez e a gente pode ver assim, poxa, realmente eu fui resposta de Deus para a vida de alguém. Então é muito prazeroso, sabe? É muito gratificante, não existe dinheiro que pague você parar para pensar que você está sendo participante do que Deus está fazendo aqui. Então é incrível mesmo, assim, é muito gratificante, acho que é a palavra, assim, a gente é muito grato
por ser tão pequeno e Deus ele convidar a gente para viver experiências assim. E você, Davi? Como é que tá sendo a experiência de campo? Cara, tá sendo algo que um dia foi falado pra mim como um meio de profecia, né? Que Deus iria me levar a viver coisas onde que eu jamais imaginaria viver. Então, isso tô vendo o cumprimento dessas palavras, né? Dessas profecias e tal, que muitas pessoas já chegaram, já afirmaram isso. Cara, Deus tem coisa linda pra você e tal, onde eu tava ali, tipo, afastado ainda, até quando eu também tava ali dentro. E eu, assim, não acreditava, sabe? E hoje tá vivendo isso é algo assim, onde eu consigo enxergar a fidelidade de Deus, que é um Deus que cumpre, sabe? Aquilo que ele fala, que compartilha. E tá sendo um privilégio para mim co-criar com ele, ser participante daquilo, como a Saio disse, daquilo que ele já tá fazendo no lugar, daquilo que ele já tá fazendo aqui em Póvoa, em Portugal em si, no Brasil, onde que ele quiser me levar, sabe? Por conta hoje, eu me vejo realmente como um peregrino, sabe? Até onde que ele me permitir ir. Eu sei que vai ter um tempo assim que ele vai me levar para um lugar onde que eu vou criar minhas raízes, mas nesse tempo de jovem e tal, onde eu tô ali solteiro ainda, mas Deus sabe que eu quero ter minha família, enfim, mas só que enquanto eu tô ali solteiro, eu quero realmente expressar aquilo que ele tem colocado em mim, expressar esse amor, essa essência que ele tem derramado em mim. Então, assim, é um maior privilégio ser resposta, sabe, de oração de pessoas, de poder ali sentar ali numa tarde ali, onde você jamais esperava e deixar o Espírito Santo a falar através de você para ali alcançar a vida de um jovem onde não sabe onde que o que fazer, sabe, onde qual passo tomar e ali ser conduzido pelo Espírito Santo e falar coisas que fazem sentido. Então, é uma coisa assim, realmente surreal. E de viver realmente essas coisas desconhecidas. E viver eu busco sempre a viver o novo de Deus. Porque eu não quero me ficar preso ao automático, viver ali a mesmice. Eu quero sempre assim buscar coisas novas, que Deus sempre tem coisas novas a se revelar. Legal. Então, pra mim, tá sendo assim. E vocês... muita gente desiste no meio do treinamento da Jocum, não desiste? Vocês viram muita gente desistir ou não? O pessoal segue firme até o fim? Da escola? Da escola, Eu até hoje não vi, não, mas eu faz muito pouco tempo que tô, né? Sim. Mas até hoje não. Não, mentira, sim. Uma, inclusive, dormia no mesmo quarto que eu. Uhum. Ela acabou não... por processos pessoais dela, inclusive na semana da paternidade, ela acabou desistindo e indo embora. Então, Mas até então foi só ela, assim, que eu vi. então, aí vocês viram, beleza, tem o caso dessa menina, você chegou a ver alguém, Davi? Sim, já cheguei a ver, que eu tô ali na Jocum já tem 1 ano e meio, né? Então eu já vi na minha TED mesmo período de escola, foram 4 jovens que se decidiram a desligar por conta dos processos pessoais, enfim, de realmente desistir. E às vezes porque tem pessoas que muitas das vezes vai pra lá, tipo, fugindo de algo, não é o tempo certo. Quando vai ali, tipo, não é o tempo, mas só que vai ali buscando um refúgio, de fugir ali de algumas coisas que tá acontecendo em casa e tal. Então, e ali os processos acabam sendo um tanto que também não aguentam, onde que, tipo, não, aqui não dá. Por conta ali tem os princípios da base, tem ali Sim. as questões, assim, corretas da base. Então, se a pessoa não querer caminhar naquilo ali, ela... Infelizmente é convidada, né, a se retirar e tal, por conta da visão que a base tem sobre princípios e tal, e também porque ali não é uma casa de recuperação. Ele é um tempo onde que você realmente ouve Deus e vai ali para ser desconstruído, sim, por Deus, mas só que para viver um propósito, uma escola, onde você está ali aprendendo para ser lançado, né, às nações. Então... E aí a gente vê assim, a gente sabe que tem casos de gente que desiste, mas a pergunta que eu queria chegar era... O que fez vocês permanecerem? Bom, o que me fez permanecer foi a minha própria vida, onde eu caminhava e o caminho que trilhou. Da onde Deus te tirou. Me tirou, sabe? Cara, não tem coisa assim. Cara, porque eu vou querer voltar a viver uma parada onde que eu vivia amargurado, pensava, tinha várias crises de identidade, porque eu nasci, quando eu reconheci, tipo, eu me aproximei dele, eu comecei a reconhecer quem eu sou de verdade.
Tipo, eu sou assim, cara, eu sou assim, esse cara brincalhão, tenho assim, essa essência assim, você é mulher, mano, mas é a essência de Deus. Eu comecei a me reconhecer quem eu era em Cristo. E poder levar essa essência para jovens que, tipo, às vezes se sentem da mesma forma, ou até filhos de pastores, onde que eu, nesse tempo de caminhada, tenho o privilégio de conversar, mano, eu sei, eu te entendo, sabe? Então, assim, cara, é isso aqui. E sem falar, a alegria que eu sinto é quando ali uma pessoa se decide, eu quero aceitar Jesus. Agora, há pouco tempo, lá em São Paulo, fazendo ali um dos nossos evangelismos, eu nunca tinha feito um apelo, né? Aí foi a primeira vez ali, por meio do evangelismo que a gente estava fazendo, do livro Sem Palavras, que é um livro onde que conta ali o plano de salvação. E no final, assim, da contação desse livro, você convida a pessoa a fazer o apelo para a pessoa, né? E eu tive esse privilégio de, primeira vez na minha vida, eu fazer esse apelo e a pessoa chegar, não, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero conhecer essa verdade, eu quero andar segundo isso. E, tipo, acabou aquilo, tem até um vídeo gravado, os meninos, pô, mano, o Cordeiro venceu, mais um perdeu e tal, assim, tipo, a alegria onde que a maconha não me dava. Era algo mais real, tá ligado? Então, assim, é isso que me fez permanecer. É essa alegria, ter essa convicção, cara, eu tô no meu lugar certo. Eu tô no meu propósito certo. É isso que eu quero fazer. É isso aí. E você, Sá, qual foi o que te manteve firme? Eu acho que a palavra, né, que ele me deu sobre esse tempo, sobre esse novo estilo de vida, né, que ele me convidou a viver, e eu me sinto completa. Realmente no lugar onde eu deveria estar. Assim, é o que me faz, por mais difícil que seja o processo, ou aquilo que eu esteja vivendo, ou Deus me convide a viver, dar respostas e caminhar para isso, não me lembra só de que realmente é ali onde eu deveria estar. Então foi a palavra que você recebeu, certo? Legal. Gente, eu vou para um período de perguntas agora, que o pessoal mandou perguntas aqui, e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes de responder essas perguntas. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. A Regiane Lima perguntou assim: qual o maior desafio de se tornar um missionário? O maior desafio, eu acho que é você realmente se disponibilizar, sabe? A renunciar àquilo que talvez mais precioso para você, que mais vale, que a família, seja, enfim, o que realmente vale, porque talvez falar de família, talvez para família não seja para todo mundo essa maior renúncia, talvez seja outras coisas. Eu acho que realmente é tu se negar a você mesmo, é dizer não para você, morrer para você, para viver para Cristo. E você, Davi? Creio que é realmente dar esse passo de renunciar, de abandonar, sair da zona de conforto. De realmente renunciar ao conforto da sua casa, de renunciar ali à sua família, ou aquilo que você já tem ali um salário. Comidinha da mamãe. Comidinha da mãe e tal, e se tornar dependente de Deus. Acho que é o que mais, assim, que mais pega, entendeu? Aí o Davi perguntou assim, ó: qual acontecimento na vida de missões mais impactaram vocês? Pra mim, foi ver ele provendo coisas assim que, tipo, ao ver humano, tipo, não tinha lógica, mais nessa área financeira. Igual, conto até por uma experiência agora recente nossa, como equipe, a gente tinha esse desafio de vir pra cá, de comprar passagem, as passagens estavam tudo assim, um absurdo de caro, que Deus tinha dado uma palavra, né, sobre Portugal, sobre este lugar, sobre a Europa, mas pra gente chegar aqui tem um valor, tem um custo, e a gente é missionário, a gente não tem ali uma renda fixa, um dinheiro que cai todo mês na nossa conta. A gente realmente vive diante dessa provisão de Deus. E ali a gente pesquisando valores assim, de passagem, a passagem estava bem cara. E eu falei: Deus, o Senhor deu a palavra enquanto equipe, o Senhor está direcionando, o Senhor está falando. Então, Pai, eu preciso, nós realmente precisamos que o Senhor assim, opere, porque assim, o total assim, da passagem tudo estava dando 44 mil. E a gente tinha poucas semanas assim para tipo romper, para comprar as passagens, senão assim a gente ia ter que fazer todo ia ter que mudar todo o plano, todo o trajeto, sabe, por conta desse prazo. E ali a gente começou a orar e tal, e no final
Aí foi numa quinta-feira à tarde, quinta-feira pela manhã, se eu não me engano. Não foi isso? Não, foi numa quarta-feira de manhã. Quarta-feira? Quarta-feira de manhã, então. Quarta-feira de manhã, a gente, durante como 2 semanas ou 3 semanas, se eu não me engano, se reunia como equipe para orar. E nesse tempo de oração a gente trazia, né, essas causas, as questões de financeira também, sobre o coração das pessoas, no lugar onde que a gente iria e tal. Mas só que a gente tinha esse desafio a se romper, né, dessa quantia, das passagens e tudo mais. E onde que, pela quarta-feira de manhã, assim, a equipe estava meditando, e nessa semana eu não estava na base, e aconteceu que a Lívia, né, que é uma das integrantes da equipe, recebeu uma notificação do banco dela, onde que o link da equipe, o Pix da equipe estava ligado à conta dela. E ela recebeu lá uma notificação, ela viu, nem abriu a notificação para ver, enfim, não deu muita importância, mas só que depois ela foi abrir toda a barra, aí na conta, assim, já tinha R$2.000 da equipe que tinha recebido como oferta, mas só que precisava, assim, era 44 mil, assim, tô jogando no geral. Então, assim, 2.000 para 44 é muita coisa. Aí quando ela abriu, assim, nesse dia, ela viu 20 mil na conta da equipe, assim, ó. Tipo, numa manhã. Foi 2 ofertas de R$9.000. Entendeu? Então, assim, cara, eu já começou a fazer isso e a gente tinha poucas semanas, assim, pra comprar as passagens pra gente começar a se mobilizar. Então, você vê essa questão, assim, cara, Deus tá realmente Tá provendo. provendo. Uau. Uau. E aí eu vou fazer, aqui tem várias perguntas, então eu vou fazer uma pergunta para uma pergunta para outra. Vamos lá, Assá. Quais a diferença entre missões transculturais e missões... Não, desculpa. Missões agora ficou confuso. Maria, ouvi sobre missões transculturais e a diferença entre missões e evangelismo. Acho que ela quis dizer a diferença, né? Entre missões transculturais, missão normal, não sei se existe, sim, a missão transcultural, missão e evangelismo. Eu acho que não existe uma diferença entre missão e missão transcultural. A diferença é se você vai para esse lugar, você precisa se preparar. Se é uma cultura diferente da sua, eu acho que a gente, quanto missionário, quando você sabe que você vai para um lugar onde o contexto de cultura é diferente, você precisa se preparar mesmo para isso. É questão de evangelismo, questão de vestimenta, é toda uma questão que você precisa estudar mesmo sobre o lugar. E geralmente a gente faz esse contato já com a pessoa que vai receber a gente. Eu falo isso em questão de equipe de prático, que é o que a gente mais tá comum assim de viver, ou porque através dessa equipe de prático é que vai abrindo oportunidades e portas para você entender em Deus se você tem tempo de ficar mais, se você tem um chamado para longo prazo para esse lugar, se você vai voltar um dia para aquele lugar, enfim. E existe, principalmente quando é fora do país e mais pro continente asiático, aonde precisa realmente você estar preparado com algumas outras coisas, além, tipo, eu vou pra uma equipe de prático pra lá e eu ouvi de Deus que eu tenho um tempo pra ficar na Tailândia ou em qualquer outro lugar. Precisa se preparar pra enfrentar essa questão cultural, né, para estar preparado mesmo para trabalhar com a nação, para realmente não ir lá e não ferir a nação na questão de cultura, para realmente também ser efetivo naquilo que Deus chamou, questão de evangelismo, questão de realmente servir aquele povo, né, porque nada mais é do que tu servir as pessoas, né, e fazer missão é isso, tipo, tu realmente buscar Cristo sobre aquele lugar, sobre as pessoas, e começa no nossa casa, com as pessoas que estão próximas de nós. Também essa questão, porque se você não faz com quem você tem perto, você não vai fazer com quem tá longe ou com uma pessoa lá de fora. Sim, faz todo né? sentido. Então, realmente, a missão não é só assim, eu sou missionário, mas eu sou missionário no meu campo. Na minha base, na igreja onde eu vou, eu não sou missionário. Tipo, eu não ajo como um missionário. Não, eu não vou lá servir a minha igreja, não vou servir as pessoas da igreja, ou a minha cidade onde eu moro, a minha família na qual caminha comigo. Então, eu acredito que missão pra mim não faz sentido se não for pra tudo, né? Se eu já recebi luz de que levar Jesus e ser como Cristo ser assim, servir pessoas, eu acredito que isso tem que ser algo que você pratique o tempo todo, né? E evangelismo é só uma parte, né, da missão. Acho que evangelismo é uma pontinha daquilo que
a gente vive quanto missão, né? Que é o ID para todo mundo, né? O evangelismo é algo que todo mundo foi chamado para fazer, não é só apenas missionário, né? Então, realmente é algo que todos nós somos chamados para fazer. Eu acho que a diferença é essa apenas, tipo, o evangelismo se diverge um pouco da missão, porque é para todo mundo, e a missão também, se for pensar, é para todo mundo também, porque a missão é o ID, e o ID é para todos, né? Mas eu entendo que talvez tem pessoas que tinham chamado específico para viver integral, para viver esse tempo como ministério de missão, e outras pessoas que cumprem o ID evangelizando no seu contexto de casa, de igreja, de trabalho, e também é fazer o ID, também é fazer missão, mas de uma maneira diferente. Então, dentro da missão tem várias ramificações. Eu acredito que aí é com você se identificar mesmo. E ter o chamado também E de ter Deus para isso, aquilo, né? é. E a Angel pergunta assim, vou perguntar aqui pro Davi. Davi, como é que vocês lidam com a saudade da igreja local e dos amigos? Cara, é Deus suprindo. É só Deus. E também hoje tem o telemóvel aí, né? Que facilita muito essa questão de dar videochamada também, que você pode ali ligar. Eu sei que não é a mesma coisa de estar ali, de dar aquele abraço e tudo mais, mas só que Deus supre tudo, Deus, porque aquilo, ele te convidou a estar ali, então ele sabe, assim, dessa necessidade da sua carência, dessa questão sentimental, então ele vem cuidando de tudo, desse todo detalhe e vem suprindo. Mas não é fácil, mas é bom. Legal. O Eliseu pergunta assim, Eliseu dos Santos pergunta, quanto que é a formação paga na Jocum? Tempo de escola? Acho que sim, acho que ele se referiu a isso. Né? O tempo teórico, ele depende muito de semestre para semestre, né? O semestre que a gente fez, que é esse tempo de ETED agora, eu sei que para esse segundo semestre já teve reajustes, deu 5.350 junto com o programa do Nico, que é uma semana que é diferente, que a gente sai da base, que a gente não tem autorização para falar o que acontece nesse programa, porque realmente é algo que só quem fez sabe, justamente para não estragar a experiência do próximo. Claro, então, claro. é uma norma do programa. Então, juntamente com isso, é 5.350 o tempo teórico. Isso inclui alimentação, hospedagem, água, luz, essas coisas que a gente usa nesse tempo na base, e as alimentações principais. E o tempo prático é algo muito variado, né? Porque depende muito, porque a gente ora e ouve Deus sobre qual rota de prático a gente vai, né? Então tem rotas dentro do Brasil, tem rotas internacionais, e isso vai depender muito pro lugar onde você vai, né? Vai depender muito sobre as pessoas que vão te receber também, sobre o contato que vai receber a equipe vai ser, a igreja que vai receber a equipe vai ofertar alimentação e hospedagem, então vai ficar por conta da igreja, então aí você tem o valor de passagem, você tem outros valores de translado, essas coisas assim, então vai depender muito de como vai acontecer a rota de prático. Então, o valor do prático a gente nunca sabe. Então, sempre vai variar por conta da rota, do lugar onde você vai ser. Que pagam... Todo mundo é a gente que paga. Tudo é a gente que paga. Assim, mesma viagem, passagem. Sim, cada um É Deus em nós. É Deus. Em questão de obreiro também. A gente tá lá, a gente que ninguém recebe nada pra estar lá. Todo mundo precisa realmente caminhar com pessoas, com a tua igreja local, com algumas igrejas parceiras, com com amigos, com mantenedores que você criou vínculo, que vão ofertar na sua vida, que vão entender, poxa, eu quero investir no chamado missionário, nesse tempo de missão, na missão, e eu escolhi essa pessoa, eu vou ofertar na vida dela. Às vezes são pessoas aleatórias que ofertam, às vezes são pessoas que caminham com você mesmo, e a gente vai caminhando em relacionamento também, né, dando prestação de contas, como que foi, como tá sendo, como que é e tal, caminhando com igrejas e com pessoas, amigos, família que acompanham a gente. E se alguém quiser investir no Ministério Jocum, como é que faz? Jocum, na verdade, Jocum teria que ser, tipo assim, se eu quero investir na base, Sim. teria que entrar em contato com a base. Certo. Agora, se quer, por exemplo, investir na vida de qualquer um da nossa equipe, você pode entrar em contato com qualquer um de nós e realmente se apresentar. Poxa, eu sou fulano de tal e eu gostaria de ser um mantenedor seu, eu gostaria de ofertar na sua vida. E aí a gente vai desenrolando essa conversa e essa comunicação. Então, aí a pessoa vai perguntando sobre as necessidades, ou a gente vai explicando, eu tenho essa necessidade,
verdade, esse meu valor, não sei, que Deus vai comunicando. Aí é pessoal mesmo, essa questão de investir. Então a pessoa pode investir na base, mas pode investir em vocês também. Isso, porque a gente paga pra morar na base a casa, a gente paga alimentação, é tudo por conta da gente, né? Questões de tudo que a gente for fazer por nossa conta, e a gente precisa ter pessoas que caminham com a gente pra fazer. Eu vou fazer uma escola, por exemplo, de 2º nível. Aí eu preciso de ter pessoas que caminhem comigo, né? Que entendam que é um propósito, um chamado de Deus pra minha vida, e que vai caminhar comigo e vai ofertar valores na minha vida pra que eu consiga cumprir com esses valores também na base. Certo. E se quiserem investir em vocês, como é que faz? Tem que procurar você, que é a líder do grupo. Sim, ou também pode procurar a gente nas redes sociais e entrar em contato com cada um de nós também, via Instagram, via WhatsApp. Certo, tá bem. Pode ser pessoal também, não precisa ser direcionado para mim. Mas se for mais fácil e achar viável, sim, pode falar comigo e a gente vai direcionando, vai conectando as pessoas para que elas realmente desenvolvam esse caminhar. E como é que faz para achar você na rede social, sabe? O meu Instagram é Sayuvit. Sayuvit. Isso, é WITT, meu sobrenome é bem difícil. Sayuvit. Muito bem, e o seu, Davi? Meu é Davi_Alves. Davi_ Alves, muito bem. Então é isso aí, procurem eles se vocês quiserem investir aí, converse com eles. E aí, essa pergunta aqui da Angel, a outra pergunta também da Angel, já respondemos aqui no próprio podcast. Falamos aqui do preço que é para você investir ali em si próprio, ali no ministério. Vocês são... Aqui tem a pergunta da Luaninha07. Vocês são um grupo há quanto tempo? Vocês? 7. Há 2... Assim, com os meninos, né, com a galera, a gente já tem caminhado uns 3 meses, né, que eu e a Sai, a gente é obreiro, então a gente caminha com eles, assim, de conhecer eles nesse tempo teórico há 3 meses, mas quanto equipe, são 2 meses que a gente está caminhando junto. Então a gente formou essa equipe lá na base, foi onde que cada um ouviu de Deus sobre essa rota, onde a Sai ouviu de Deus sobre recebeu esse convite, né, da Sheila de estar liderando, onde eu ouvi de Deus para estar junto nessa coliderança, e os meninos foram ouvindo de Deus para estar caminhando com a gente nesse tempo. Então, no total, é o tempo de prático, né, que são os 2 meses. Como é que é formado esse grupo? É através da oração, o senhor vai direcionando, mas tem uma estrutura assim, é uma pessoa que escolhe, ou eles escolhem caminhar com vocês? Como é que funciona? A gente apresenta as rotas, né? As rotas que abriu, por exemplo, a gente teve rota 7, acho que se não me engano são 7 rotas que a gente teve na nossa TED. A gente apresenta os lugares e a gente convida eles a orar. Ninguém direciona, nem liderança, nem 1 a 1, nem ninguém. Realmente, cada um ouve Deus e recebe palavra para ir para a rota na qual o Senhor direcionar. Né? Porque a gente entende muito, aprende muito em Jocum, e a gente tem essa vida mesmo de ouvir Deus sobre todos os passos, sobre toda e qualquer coisa, né, que a gente for fazer, desde você trabalhar no ministério, desde você fazer uma escola, você consulta Deus, tipo, você ouve Deus sobre isso, você vai orar e vai pedir palavra para Deus. Poxa, Deus, eu tenho interesse de fazer tal coisa, ou... Enfim, como você conversa com Deus e você busca realmente respostas e busca uma palavra para isso. E a rota de prático não é diferente. A gente apresenta as rotas e eles vão orar. E aí eles ouvem Deus e vão entendendo em Deus sobre qual rota eles devem participar. E aí caminha com a gente. E aí começa o caminhar um pouquinho antes, que a gente caminha em equipe orando, se preparando, conversando sobre a rota antes de sair da base. Depois a gente sai para esse tempo de prático. Legal. E assim, esse aqui eu já respondi. Quais são as maiores dificuldades para o grupo começar? Para formar a equipe? Para formar a equipe. Eu acho que dificuldade, eu acho que mais de tu conhecer uns aos outros. Porque eu acho que a gente vem, mesmo que a gente trabalhou, a gente teve relacionamento com eles nesses 3 meses, eu acho que o tempo de prático, ele afina muito esse relacionamento diário. Porque a gente tá todo dia, em todo o tempo, 24 horas do dia. Você não tem como... Na base, é uma base muito grande onde a gente mora. Então, se você não... você precisa ter o tempo de solitude, você vai lá pro teu quarto, você vai achar um lugar na base onde não tem ninguém, que você vai poder ficar sozinho. Tempo de prático, a gente não tem isso. Não tem como, isso não acontece. É muito raro isso acontecer, porque a gente tá realmente envolvido. A gente fala que realmente é família nesse tempo.
E como família, realmente a gente precisa realmente se disponibilizar, conhecer um o outro. Tem amor, tem briga, tem o Tem chulé que- do outro que tá ali. Tem que se ajustando. Tem que se ajustando e se adaptando, né? Quem que tem mais chulé aí no grupo? Não, brincadeira, não precisa responder não. Qual é o conselho que o Correia Júlia, é a Júlia, né, da nossa igreja aqui. Conselho para, acho que é ela, né? Conselho para quem gostaria de também fazer missões. Por onde começar? Eu acho que primeiramente ouvir Deus sobre, né? Se realmente é o tempo. Se realmente Deus compartilhou e se você sabe que Deus está te chamando, simplesmente com o coração aberto, sabe? Aberto para viver tudo aquilo que Deus convidar a gente para viver, porque não existe um padrão. Você deve fazer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu acho que realmente é você ir com o coração aberto, disponível para viver aquilo que Deus vai te convidar para viver nesse tempo. Legal, Davi. Qual é a parte mais difícil da missão? Parte mais difícil? Cara, é as despedidas, eu acho. Mesmo? É o tempo onde aqui, porque assim, você vem para os lugares, Tá concordando também, cria os vínculos, conhece a pessoa, começa a caminhar ali um tempo, aí depois... As despedidas dentro da base? Não, também, porque assim, é um tempo igual esse tempo de 5 meses, pegando agora essa galera que veio fazer. Eles se relacionaram, conheceram e tal, começaram a caminhar e assim, conheceram todos lá. Aí daqui a pouco acabou o prático, cada um ouve Deus sobre o que vai fazer. Aí acaba assim, nunca mais pode ser que nunca mais se encontrem, sabe? Que foi só esse tempo. Ou também eu falo sobre despedidas em tempos de prático, onde é a questão de a gente vai pra igreja, cria ali um relacionamento, um vínculo e tal, você começa a conversar, pegar ali a intimidade e daqui a pouco, quando menos associa, você já tem tendo que voltar. E nem aqui, estão pegando amizade com a galera, não sei o que, daqui a pouco... o coração, tipo, aperta, principalmente quando você, assim, eu falo, igual, no meu prático, da minha TED, quando eu fiz a escola, eu fui pra uma ONG, era, tipo, criança. E onde, assim, eu sou pegado a criança. Então, ia lá, brincava, jogava futebol e tal. E na despedida, tipo, uma criança chegar no teu ombro, deitar assim, chorar, tio, eu não quero que você vá embora e tal. Só se você estiver deitado, pra ela deitar no seu ombro, né, Davi? Não, 1,90m, só se a criança deitar no teu ombro, tem que estar deitado no chão. Aí ela, tipo, chega e fala, tio, eu não quero que você vá embora, e ali chorando e tal. Você fala, calma e tal. Mas isso aí que acho que mais pega em relação à missão, são as despedidas. E essa vida de itinerante, ela tem muito disso, né, cara? Você vai passando pelos lugares, vai pegando tanto carinho, tanto amor, mas tem sempre que se desconectar, sempre, né? Fica amizade pelo telefone, mas não é a mesma coisa estar ali com a pessoa, né? É verdade, o Davi colocou um ponto muito importante aí, já que respondeu bem sua pergunta, hein, Júlia? E a Amy, nossa querida Amy, pergunta assim, como foi para eles, né, no caso para vocês, deixarem tudo e seguir naquilo que Deus estava direcionando? Foi tranquilo, ao mesmo tempo que foi desafiador, né? Porque você precisa renunciar e toda renúncia te custa alguma coisa, né? Então, eu acho que é bem desafiador essas renúncias, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você sabe que valeu a pena, sabe? Toda e qualquer renúncia, todo e qualquer desafio que o Senhor nos convida a viver ou a abrir mão de alguma coisa, a gente é muito surpreendido com aquilo que a gente vive. Então, não sei, sim, dizer se eu me arrependeria de ter vivido isso. Acho que não. Não? Você se arrepende, Davi? Tá vendo que tá vendo? Oxi, com certeza nunca. Você tá maluco. Eu quero encerrar o nosso podcast. Né? Já tá acabando. Foi muito bom. Mas eu quero encerrar com uma pergunta. Vocês já têm o próximo passo dado por Deus? Vocês já sabem o que vai ser depois dessa prática? Eu sim. Eu tenho... Pode partilhar ou não? Posso. Segredo. Eu vou coliderar uma TED, eu vou coliderar junto com a Annelise e com a Aline. A gente vai ser 3, a líder, na verdade, vai ser a Ana, e eu e a Aline vamos ajudar ela na liderança da TED Justiça e Compaixão, que foi a escola que eu fiz, e eu vou estar coliderando nesse 2º semestre. Legal. E você, Davi? Já tenho, mas... Meu Deus. Mas só que, enfim... É obrigatório compartilhar assim? Não é obrigatório, você pode não compartilhar. Porque ainda assim, tenho sim, mas só que eu preciso de
conversar com um ali, com outros ali, pra mim ter essa certeza. Mas eu já sei. Então tá bom, é isso aí. Gente, Ministério Jocum aqui. O grupo tem um nome ou não? Não? Não. Porque aqui as nossas células todas têm um nome, né? Então vocês não têm um nome ainda, legal. Não. Tá bom, mas tá aqui o Ministério Jocum. Você teve a oportunidade de acompanhar, seguir, compartilhar. Vou pedir pro Joãozinho depois botar aí, Joãozinho, na descrição do vídeo o Instagram deles dois aí. Vocês podem acompanhar e ver aí, e se sentir no teu coração, né? Se sensibilizar, apoiar financeiramente esse ministério. Eles precisam, como eles falaram, né? Não tem igrejas mantenedoras. Eles que ali tem igrejas, mas tem projetos, tem pessoas, tem empresas, tem tudo que pode aí apoiar eles como para eles poderem seguirem em frente com aquilo que Deus está direcionando, né? Amém? E é isso aí, eu quero uma salva de palmas pro Ministério Jocum, quero uma salva de palmas pro Joãozinho, Michelson, Tabata, Robinho, Johnny Boy, a galera toda que nos deu esse apoio aí para que isso aconteça, e a gente vê vocês no próximo podcast. Amém? Fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, guys.